Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa sobre futebol distrital, Minuto 90, Jornal de Notícias. Hoje vamos fazer a análise da classificação da divisão de elite e honra. Falaremos sobre o formato do campeonato e ainda os temas, a regra de jogadores sub-21 e as 5 substituições implementadas no futebol distrital. Para falarmos sobre estes temas, hoje temos connosco em estúdio Edmundo Duarte, treinador de futebol, Rémulo Marcos, comentador Minuto 90, Manuel Gomes, presidente do Grijó, João Elino, comentador Minuto 90 e o meu colega Norberto Sousa. Boa noite desde já e agradecemos a vossa presença. Vamos então ver a classificação e fazer a análise do campeonato da elite. Vamos ver então a classificação da Série 1. Neste caso, apareceu-nos a divisão de honra, mas já vamos retificar. Já estamos aqui então na divisão de elite. Em primeiro classificado temos o Boa Vista, Valadares e depois o Lessa. Aqui na frente existe realmente uma grande luta. Edmundo Duarte esteve até há muito pouco tempo neste campeonato. Qual é a análise que faz desta classificação? Antes de mais, boa noite, é um prazer estar com estes senhores neste programa e falar de desporto e falar de futebol, neste caso especificamente de futebol distrital. Em relação a este campeonato, é um campeonato sui generis, em termos competitivos não me satisfaz, em termos de jogo jogado é mau, demais para ser verdade. Penso que, na verdade, as equipas que vão à frente são aquelas que têm justificado isso, mas em termos de jogo jogado, penso que a qualidade está abaixo da média, porque, já se vai falar nisso naturalmente, porque duas séries, as confusões existentes, as regras que se impuseram a este nível, criaram um desconforto em termos futebolísticos que é demonstrativo no jogo jogado, em todos os domingos. Eu, há 4 anos atrás, estive num campeonato extremamente competitivo, que era a divisão da elite, em que o futebol era de alta qualidade e neste momento está de baixa qualidade. Mas também se deve a outros fatores, por exemplo, a bola, que já foi discutido aqui, é uma bola sem classe. Eu costumo dizer, e é verdade, que o melhor que há no futebol são os jogadores. E a bola, quando bem tratada. Neste caso, a bola, se for bem tratada, não tem condições para ser jogada, neste caso especificamente, os melhores, e o que há melhor no futebol é os jogadores. Mas estas 3 equipas que vimos aqui, ou pelo menos até ao 5º classificado, aqui ainda provavelmente poderá haver ou não surpresas, porque está muito equilibrado. Estas equipas que vão na frente, concorda com o lugar delas neste caso? Naturalmente, se fizeram estes pontos, vão à frente, mas não é pelo futebol que jogam, não é pela competitividade que existe, é relativa. E eu lembro-me que estava numa equipa que estava a lutar pela descida da divisão, ainda está, e, por exemplo, quanto ao primeiro classificado, neste caso, ou o segundo, que vai subir, pode subir, vai à pelo final, o Valadares, a qualidade de jogo não me impressionou, da equipa aqui à frente. Por isso, a partir daí, tenho dito, como se costuma dizer. João Elino, qual é a tua opinião sobre esta classificação? Boa noite e, antes de mais, obrigado pelo convite ao Minuto 90 e é sempre um gosto enorme estar com estas pessoas ilustres do nosso futebol e dos nossos campeonatos. Sobre a classificação, não tenho muito a acrescentar àquilo que o Edmundo disse. De facto, as equipas que vão na frente, Valadares ou Boa Vista B, já era certamente um pouco esperado, mas o Valadares, o Lessa, já justificavam ou justificam com o investimento que fizeram estarem nesta posição. É certo que podiam jogar um futebol melhor, o Valadares neste caso já anda há alguns anos a tentar subir de divisão e dos poucos jogos que eu tenho visto, e estive recentemente no jogo do Rio Tinto, poderia, tendo em conta a qualidade dos jogadores que tem, praticar outro tipo de futebol, e por vezes o futebol foi ali um pouco trapalhão e
com algumas falhas no último passe, mas justificam e certamente serão aquelas que irão ocupar os lugares, um dos lugares, porque o Boa Vista parece muito bem lançado. Queria só salientar também ali a intermissão do Ouvintes, que desde que mudou de treinador para o João Ferreira, alterou por completo a forma de jogar e a classificação. O Ouvintes, na altura em que o João chegou, estava nos lugares de descida e neste momento é uma equipa que está ali a lutar. Não tenho a certeza absoluta, porque o presidente na altura disse-me que não era o objetivo subir divisão, o objetivo é a manutenção, mas está a fazer um campeonato muito bom e acima daquilo que era, se calhar, expectável. E esta troca contradiz um pouco ali o que o Edmundo disse. O futebol do Ouvintes é um futebol vistoso e eu gosto da forma como o João orienta as suas equipas. E os resultados apareceram e estão a aparecer e vamos ter certamente um Ouvintes que se vai intrometer ainda mais nesta luta, ou pelo menos atrapalhar aquelas equipas que vão no topo da tabela. Rémulo, alguma alteração na classificação desde a última vez que nós analisamos que tu queiras referenciar? Sinceramente, eu acho que, antes de mais, boa noite a todos, sinceramente acho que muito parecido com aquilo que falamos já no último programa, sendo que foi aqui referido as situações que nós também já abordamos, o facto do Valadares ter que ultrapassar o tal, digamos, obstáculo mental de ter morrido na praia nos últimos anos. Eu vi os dois últimos jogos do Valadares com alguma atenção, o Rio Tinto e o Lavrense. Concordo, o Valadares não jogou um futebol bonito, jogou um futebol mais em esforço. Realmente acredito e sei, e o Paulo de certeza, o treinador também sabe disso, que o Valadares pode render mais, mas vi uma coisa que acho que às vezes também é necessário para se estar lá em cima e se continuar lá em cima, que foi a união dos jogadores, a crença, o querer. Pronto, procuraram sempre, nomeadamente neste último jogo, procuraram sempre. Notei que havia união, até pela forma como festejam o gol, que realmente foi tardio. E portanto vejo uma equipa comprometida e realmente o que eu digo sempre, se eles conseguirem ultrapassar esse obstáculo mental que realmente está lá, e acho que se nota essa ansiedade também. Quando as coisas não começam a aparecer ao Valadares, acho que está sempre presente essa nuvem, não é? E acho que é isso que eles têm que ultrapassar. De resto está tudo muito parecido. Boa Vista continua lá em cima, continua a jogar um futebol interessante dentro daquilo que são as equipas B, realmente uma equipa jovem, com qualidade. O Ouvintes, o Johnny Lino disse tudo, eu também conheço bem o trabalho do João, até dos tempos do Lavrense, e realmente conseguiu transformar o Ouvintes por completo, e é uma equipa que está a jogar um futebol interessante. Acho que está muito parecido com o que falamos quase há um mês atrás. Realmente o Valadares e o Lessa continuam ali de pedra e cal, com o Boa Vista B, que já se sabe que não pode subir. O Ouvintes à espreita, o Padroense quebrou um bocadinho, o Oliveira de Douro quebrou um bocadinho, mas volto sempre a dizer o mesmo, é um campeonato muito competitivo, está longe de estar decidido, tanto à frente como na zona de descida. Desculpa, Remo, só me parar. Em relação ao Valadares, eu tenho muita consideração e estima pelo Paulo, mas tenho uma crítica a fazer. É que um clube que tem 3 mudanças de treinador, nunca merece subir. Claro. De qualquer forma, tenho muita consideração pelo Paulo, melhor para o Paulo. Foi um jogador e penso que como treinador também vai acontecer o mesmo, mas um clube que muda 3 vezes de treinador não merece subir. E por isso o futebol não pode ser fluido, não pode ser bonito. Sim, e eles têm isto tudo junto, não é? E o Paulo, que até há pouco tempo estava como jogador e pega na equipa, não é? Teve que fazer essa transição também. Acho que com isso tudo ele está a fazer um bom trabalho, muito bom trabalho. Manuel Gomes, considera que partilha da opinião do nosso painel que o campeonato da divisão de elite está mais fraco, não está tão vistoso, e o que é que se passa esta época com o Grijó, que estava em dificuldades para garantir a permanência? Antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com este painel. Quanto ao campeonato em si, de facto, o campeonato está nivelado por baixo. Mesmo as equipas que vão lá no topo, na minha opinião, já joguei com elas todas, não me satisfaz o futebol que praticam. Nós, mesmo naquela posição que estamos, com essas equipas de topo, foi onde estivemos melhor e até onde ganhamos pontos, nomeadamente ao Valadares e ao Rio Tinto, que não vai lá em cima, mas é uma equipa também que
tem um plantel para fazer melhor e também para lutar pelos lugares de subida ou de apuramento para a segunda fase. De facto, o campeonato está nivelado por baixo. Esta coisa das duas séries veio piorar muito, veio tirar prestígio, veio tirar interesse ao campeonato de elite. Mas, no concreto, e em relação à Série 1, que é onde o Grijó milita, eu não vejo grande diferença entre as equipas. De facto, há ali 3 ou 4 equipas que, não pelo futebol que praticam, mas pelo número de jogadores que têm e que podem combater as lesões, os castigos e praticamente não mexer muito na estrutura. Ao contrário, por exemplo, e não desculpando o Grijó, e já respondo o que se passa com o Grijó, primeiro acho que, sinceramente, a época não foi muito bem planeada em termos de plantel. E quando eu digo isto, não quero dizer que os jogadores que lá estão que não mereçam lá estar ou que eu não os queira lá. Não é nada disso. É que faltam outros. É uma equipa desequilibrada. E isto acontece porquê? Acontece porque eu sou favorável à estabilidade de treinadores, de jogadores, de não andar sempre a mudar de treinador, sempre a mudar de jogadores. E esse foi o grande segredo do Grijó de ir da primeira distrital até a SNS. Que com jogadores normais, com pessoas normais, e não com super jogadores e super homens, nós conseguimos ir da primeira divisão até à CNS. E depois tivemos aquela, que foi uma fatalidade, descermos da CNS naquele ano que ninguém esperava, nem a Associação Futebol do Porto esperava, mas nós fomos retirados de lá, nunca vou-me esquecer, fomos retirados de lá. Alguém nos quis retirar de lá, porque nós em 21 pontos precisávamos de 6 e fizemos 4, porque não nos deixaram fazer mais, mas isso, águas passadas, mas também a minha mágoa continua. Portanto, nestes últimos anos, o Grijó, não porque eu queira que seja assim, não tem mantido os treinadores. E não tem havido treinadores que preparem de um ano para o outro as épocas. Ou seja, nós podemos fazer uma época menos boa, mas o treinador, passando para outra época, vê o que está mal, vê onde é que precisa reforçar a equipa, vê onde são os pontos fracos da equipa e prepara a equipa. Isso não tem acontecido. Não tem acontecido. O ano passado, por exemplo... Não tem havido uma continuidade de Não tem trabalho. havido... Pronto, por exemplo, o ano passado, por exemplo, o nosso treinador era o Sr. Guilherme Baldaia, não é? Como toda a gente sabe. E ele, a determinado momento, assume as funções de Presidente do Abintes. Portanto, não podia, obviamente, continuar como treinador do Grijó. Estava à espera, então, de uma época assim, se for. Não estava à espera de uma época assim. Agora, também, além disso, a agravar isso, nós temos uma equipa jovem. De facto, temos uma equipa jovem, se calhar arriscámos um pouco, demasiado. E depois também temos tido algumas lesões que vieram a afetar o rendimento da equipa. Por exemplo, falando já mais recentemente, em que nós estávamos numa fase positiva, com 2 vitórias consecutivas, seguidas, com um empate muito interessante em Rio Tinto. Nós vemos-nos com 2 jogadores castigados, mal expulsos, mas faz parte do futebol. E na mesma semana, com 2 jogadores doentes, ou seja, 4 jogadores titulares que nos últimos jogos não puderam dar o seu contributo à equipa. Agora estão a retomar, um deles já vai demorar mais algum tempo porque teve uma intervenção cirúrgica à apendicite, o Carvalho, e portanto, nós até acho que nós praticamos um futebol agradável, até acho que o Grijó pratica um futebol agradável, só que depois falta-nos alguma agressividade no último terço do campo. E se não marcarmos golos, não ganhamos. E basta sofrer um para perdermos. Este 14º lugar, então, deve-se a estas lesões e a este... Deve-se a vários fatores e depois, claro, que os resultados vão aparecendo, a equipa também começa a ficar intranquila. Vamos aproveitar então para ver a classificação dos debates e assim já podemos... Série 1. Temos aqui o Dragões Sandinenses, mantém-se no último lugar já há algum tempo. E depois também temos o Candal em penúltimo e depois temos o Grijó, que é aqui a sua equipa. Este campeonato também nos últimos lugares também vai ser disputado até ao fim. Vai, com certeza que sim, com certeza que sim. Obviamente que
e eu não tenho nada contra o Sardinense, a equipa que está ali com mais dificuldades já neste momento, porque leva já alguns pontos de atraso, mas nada está decidido, faltam disputar 24 pontos, tudo pode acontecer. Agora temos ali o Candal, o Grejó, o Varzim, que é sempre uma incógnita, porque nunca sabemos muito bem os 3 jogadores que eles optam por jogar ou não. Portanto, temos o Lavrense e depois temos ali umas equipas ali a 4, 5 pontos que também podem cair ali. São muitas equipas que estão ali naquela luta. Acredita que o Grijó vai se manter? Eu, como presidente e como o Timoneiro, se não acreditasse, claro, mal seria, não é? Claro que acredito, mas não acredito por acreditar. Eu acredito porque nós temos uma equipa interessante. De facto, como disse há bocadinho e no retiro, com algum desequilíbrio, principalmente na finalização, temos algumas debilidades. Mas eu acredito naquela rapaziada, acredito na minha equipa técnica. Tem que acreditar e, portanto, em todo eu acho o plantel. que o Grijó vai se manter nesta divisão, e depois, com a continuidade do treinador, cá estaremos para reforçar. Vamos estar atentos a este Grijó. Vamos ver então também a Série 2, está muito idêntica. Vamos então ver a classificação. Portanto, temos o Aliados de Lordelo, que já há algum tempo que vai no primeiro lugar e começa-se a destacar, obviamente. Depois temos o Rubordosa, Paredes, Tirsense, equipas que também já se esperavam nesta Série 2, sei que não acompanham, eu também não, mas equipas que à partida já se esperavam que estivessem nestes lugares. Concorda, Edmundo? Eu nem concordo nem discordo. O que eu acho é que vai haver campeões que não vão subir. E no futebol, quem fica em primeiro tem que subir. 2 séries para subir só uma equipa, ainda vai haver um play-off. É uma confusão plena, total. Mas isso nós já vamos lá. Certo, estas mas 4 equipas... isto é a conclusão de que, por exemplo, eu vejo ali o Aliados que vai em primeiro, uma diferença já muito grande, mas ainda vai ter que disputar, não sobe divisão. Incrivelmente não sobe divisão. Isto só no futebol português e só num país de terceiro mundo. Rébula, é? então vamos ter ali... Estamos na República das Bananas, um país Rébula, em que... Estes lugares... Esta é uma divisão, apesar de uma série, apesar de estar também na divisão da elite, para mim, bastante diferente da Série 1 em várias coisas. Primeiro, pelo poder de investimento de alguns clubes que ali estão, que é muito diferente dos clubes que estão na Série 1 em muitos sentidos. Realmente o Aliados está destacado, depois temos ali 3 clubes, parece-me, para um lugar, que são os que estão a seguir o Paredes, o Tirsense e o Rubordosa, sendo que o Tirsense vem com 7 vitórias consecutivas, que se calhar há um mês atrás pensávamos que estava completamente fora, está a fazer uma recuperação incrível, a jogar muito bem com o Calica e entrou completamente na luta e, portanto, entre Rubordosa, Paredes e Tirsense, acho que este campeonato vai ser muito interessante até ao final. Achas que estas equipas, devido ao que tu também referenciaste, podem ter melhores plantéis e melhor jogo jogado em relação à Série 1? E eles melhores plantéis têm, seguramente, digamos, conseguem chegar a jogadores um pouco de outro nível. Depois se jogam melhor ou não também depende de muitos outros fatores. O que eu acho, acima de tudo, é que, e o que me custa a mim ver particularmente, é que há grandes investimentos, grandes esforços, às vezes até pessoais, pessoas mecenas, presidentes que também acabam por pôr do seu e no final vão ficar mais um ano naquela divisão. Sim, investem muito, cumprem, tentam fazer bons projetos e depois o lugar é para um e vamos ver. Johnny. Esta série 2 é uma série, tirando ali o Aliados de Lordelo, que já tem algum destaque, algum avanço sobre os outros concorrentes. Estas 3 equipas vão se debater até ao fim pelo lugar que sobra, é um facto. E indo ao encontro daquilo que perguntaste ao Rémulo, esta é uma série diferente da Série 1 em termos de investimento, porque, por exemplo, nós olhamos para o Tirsense, olhamos para o Lordelo, olhamos para o Rubordosa, Paredes, são equipas que só têm aquela equipa. E são equipas que já têm muita experiência em campeonatos nacionais. O Tirsense já esteve na primeira divisão, agora está a disputar um campeonato distrital. Enquanto que nós olhamos para a Série 1 e, por exemplo, vemos 3 ou 4 equipas do Concelho de Vila Nova de Gaia,
tem que dividir apoios por elas todas, enquanto que naquela zona não, também é uma zona mais industrializada. Tircense, Passos Ferreira, Rebordosa, Lordelo, por ali, há muita indústria e o acesso a investimento e a patrocínios é maior do que deste lado. Vamos ver então também. Mas como disse o Rémulo, peço desculpa, isso não quer dizer que tendo melhores plantéis ou tendo acesso ao tipo de jogadores que pratiquem um melhor futebol. Também é verdade. Se me permite, sim, claro. Eu concordo no geral com o que disse o Rémulo e com o que disse o Johnny, mas atenção que há equipas da Série 1 que têm investimentos brutais. Sim, claro. Brutais, inconscientes, inconscientes, que estão a estragar o futebol. E eu faço um alerta porque já temos visto, e eu não estou aqui a desejar nada, só desejo o bem de todos os clubes, porque é assim mesmo, obviamente. Eu quero ganhar, mas não desejo o mal dos clubes, só lhes quero ganhar, ponto. Mas há clubes que estão a estragar o futebol distrital. Porque nós sabemos que os jogadores são amadores, mas quando jogam de graça. Ninguém deixa as suas famílias 5 dias por semana se não tiver um benefício. Mas temos que ver que benefício é. Não podemos extravasar para valores astronómicos, porque depois isso aí cria uma habituação nos jogadores e cria dificuldades aos clubes. E depois já há outra coisa, que aparece de vez em quando uma pessoa entusiasmada num determinado clube e que leva o clube para valores e para patamares, neste caso nem são desportivos, mas patamares de orçamentos brutais, e depois, porque se cansam, porque a vida deles lhes deu outra volta, e depois quem vai para lá não consegue acompanhar e os clubes caem e depois mudam de nome. Isso é gestão, é um tema também para depois mas nós isso falarmos. acaba por afetar aquilo que o Manuel Gomes há pouco estava a dizer, porque eu lembro-me perfeitamente do Grijó, desde a primeira distrital até ao CNS, e isso oscilava aí em 1, 2 ou 3 jogadores, era muito. E com esta entrada de pessoas a investir forte nas equipas do futebol distrital, isso torna-se muito difícil manter um núcleo de jogadores durante tanto tempo. E isso também afeta a preparação das equipas. Mas não será por acaso que temos agora até atletas, e o Presidente sabe isso, ainda ao encontro, atletas que dizem que preferem jogar na elite do que no CNS, porque estão perto de casa e ganham mais. Exatamente. Eu já ouvi muitos a dizer isso. Sim, eu prefiro jogar na elite, ganho mais dinheiro e estou perto de casa. Mas Manuel Gomes, porquê é que acha que isso acontece? Porquê é que os jogadores preferem vir ganhar muito mais dinheiro para a elite e porquê é que acha que clubes da elite pagam assim tanto, se calhar mais do que equipas do Campeonato de Portugal e algumas equipas até da Liga de Honra? Repare, eu, como presidente do clube, do Grijó neste caso, eu quero subir divisão. Toda a gente quer subir divisão. Toda a gente quer estar no patamar acima. Eu não me acredito naqueles que dizem assim, é melhor estar aqui porque aqui, não sei o quê, temos menos deslocações, porque temos menos gastos. Isso é falso. Isso aí é uma desculpa para quem desceu de divisão ou para quem não consegue lá chegar. Eu preferia não ter descido de divisão. Eu preferia estar no Campeonato de Portugal. Sem dúvida, pagava uma taxa maior à Federação, é verdade, mas também tinha outras contrapartidas, desde logo da Taça de Portugal, desde logo dos Jogos da Santa Casa da Misericórdia, desde logo o prestígio, desde logo as pessoas que vai muito mais a ciência ver os jogos, os bilhetes são mais caros, etc, etc, etc. Portanto, os patrocínios, conseguimos melhores patrocínios porque estamos noutro patamar. Portanto, quando um presidente chega à minha beira e diz eu prefiro estar por aqui, porque aqui não, isso aí isso para mim não vale, não conta. Isso aí é desculpa, não conta. Eu quero estar sempre acima. Agora, também, o que me parece é que às vezes há pessoas que se entusiasmam em demasia, não é? Em demasia, e depois perdem a noção da realidade. E não devemos, e não podemos, porque estamos, como eu disse há pouco, o futebol são os clubes, são muitos clubes, não é? E se os jogadores começam a pensar que são profissionais e que podem, desculpem o termo, comprar um carro, ou comprar uma casa, ou comprar o que é que seja, à conta do futebol amador, estão enganados. Não podem fazer isso. Não devem fazer isso. Esse investimento deriva do facto de, em 20 equipas da elite, só poder subir uma, por exemplo? Eu acho que há aqui alguns clubes que não caíram na realidade e estão neste momento lá em cima, na estratosfera, não estão a pensar bem. Mas eu não me meto na vida de ninguém, nem tenho esse direito, nem quero, nem devo. Só estou a alertar porque, como estou no futebol,
Já que há uns anos atrás aconteceu isto. Muitos clubes Manuel, eu vou entraram... só pedir uma coisa. Vamos fazer a análise das classificações e depois falamos no Já que há uns formato. anos atrás houveram alguns clubes, na altura da primeira distrital, que entraram em loucuras e hoje ou já não existem, ou estão em divisões baixíssimas, ou tiveram de facto que mudar de nome, e isso é mau para o futebol, porque eu não estou a dizer isto contra nada nem contra ninguém. Estou a dizer isto para bem do futebol e para bem dos clubes. Vamos só ver então as classificações. Quem está para descer na Série 2? Portanto, vamos então ver quem é que está para descer. É o Folgosa da Maia, já é um clube que desde o início da época que está neste lugar. Depois temos aqui o Penafiel B na mesma situação. E depois temos aqui também o Baião, que temos 16, 13, 12. Aqui também dá para perceber. E Só se houver um pouco aqui diferente alguma... da Série 1 também. Na Série 1 há ali equipas Sim, mais há muito... próximas. Aqui aqui não. já não. Aqui será 2 lugares para 3 neste momento, porque a Mais diferença... equilibrado a Sim, Série são 1, 3 mais equipas equilibrado. para 2 Sem lugares. dúvida. Vamos ver então a divisão de honra também. E deixa-me só fazer Série um 1. apontamento aqui relativamente ao Folgosa, que é uma equipa que eu, por acaso, conheço relativamente bem, porque o Pedro tive já a oportunidade de o entrevistar num outro espaço, e ele, neste momento, até deixou de ser treinador de Folgosa e fez um excelente trabalho. Também pegou na equipa na primeira divisão distrital e conseguiu levar a equipa até à divisão de elite. E este ano, porque também está incluído num conselho com um lote de equipas, com muitas equipas, e foi difícil para ele conseguir, e como ele disse, ele criou um monstro e acabou por ser devorado por ele próprio. É um excelente treinador, fez um excelente trabalho, mas infelizmente o mais certo, até ele nem contava subir, o Folgosa foi promovido administrativamente também, portanto não se classificou em lugares de subida. E é uma pena que certamente vai descer de divisão. É um porque, risco de ser treinador. Sim. Há uns anos que se calhar fazem, ou épocas, fazem Sim, trabalhos sim, excelentes e depois sim. isso Mas não, gostava não só quer de dizer que salientar não tem qualidade, valor exatamente, e a porque é um qualidade. treinador com muita qualidade. Vamos então ver então a classificação da Série de Honra. Série 1, temos o Foz já há algumas jornadas, desde quase do princípio, a ser perseguido pelo Canidelo, Vila, estas 3 equipas que estão aqui na luta. O Leixões B já deve ter perdido a esperança, digo eu. O Leixões B está a pagar, não é, a fatura por causa do que aconteceu administrativamente também. Não fosse essa perda de pontos, o Leixões estava lá em cima. Não é? Mas, o que é certo é que perdeu esses pontos, já está um pouco mais longe. O Foz já falamos disto outra vez, tem passado sucessivamente testes muito difíceis, ainda agora o último contra o Canidelo, que ganham 0, não é? Portanto, constantemente o Foz tem-se mantido, abriu para 4 pontos, e eu mantenho aquilo que disse, conheço bastante bem, tem das melhores ideias de jogo que eu vi neste distrital, jogam muito, muito bem, muito bem. É um trabalho de continuidade que já foi aqui elogiado também, e que eu também já elogiei, tanto da equipa técnica como na sua maioria dos jogadores, e portanto que estão a colher esses frutos, e depois ali realmente o normal nas equipas de Gaia, com a competitividade que tem, na Vila, o Canidelo, o Cerzedo, o Pedroso, quer dizer, portanto temos ali, e realmente é uma divisão muito, muito competitiva. Muito Vamos competitiva. passar então para os últimos lugares, para vermos como é que está. Da Série 1, os últimos lugares... Temos o Parafita, que também já é um clube que... É o Parafita e o Leverense, Andréia, e o Balazar ali, mas que estão ali há algum tempo, é verdade. Agora estão ali 4 pontos, mas eu sinceramente conheço muito bem esta série, esta divisão. Aqueles 4 pontos até ao Balazar não são nada de especial, mas realmente depois ali o Lessa do Balio, que agora teve uma recuperação, o Gondim Maia, uma recuperação muito forte também. Estavam equipas que até há pouco tempo estavam ali naquela luta também. Mas os 4 pontos para o Balazar não são nenhuma distância considerável nesta divisão. Para o Lessa do Balio já começa a ser um pouquinho. Vamos ter aqui campeonato também até ao fim. Vai ser entre aqueles 3. A Série 2, vamos ver. A Série 2, temos o Vila Caís em primeiro e o Gondomar B. Sim,
isto aqui está praticamente decidido, não é? Falta saber quem é que vai ser o primeiro e o segundo. Está decidido há bastante tempo. Mas este campeonato está praticamente decidido. Depois vamos ter a fase de subida também aqui neste campeonato que até há pouco tempo muita gente desconhecia. Vamos ver então os lugares de baixo, né? Os lugares de descida, que também aqui também há sempre a grande luta. Exatamente, temos aqui um Tirsense B, aqui uma equipa B também em penúltimo lugar. Em último lugar temos, eu não consigo muito bem. O Ateiense. Que já está um pouco mais longe e com muitas dificuldades. Depois Tirsense B, o Citânia e o Águias de Iris muito próximos. Muito próximos. Portanto, estará aí a dúvida entre aqueles três. O Ateiense realmente com mais dificuldades nesta altura, porque já está bastante longe da zona de manutenção. Muito bem, a análise da classificação está encerrada. O formato do campeonato distrital é, sem qualquer dúvida, um dos temas mais fortes e que divide mais opiniões. Hoje vamos ouvir o que os nossos convidados têm a dizer sobre este tema. Sabemos que têm opiniões muito semelhantes, aqui o Edmundo e o Manuel. Inclusivamente já falamos de haver só uma série. Como é que acha que foi criada estes campeonatos no futebol distrital? Sei que tem uma opinião muito própria sobre isso. Fiquei muito feliz por saber que o presidente Manuel Gomes, que eu estimo muito, foi contra este alargamento, mas naturalmente que os presidentes são os culpados disto acontecer, não é? Porque uma situação destas... Porquê é que acha que foram criadas este futebol, este campeonato distrital? É muito simples. De onde é que vem esta ideia? É muito simples. Isto é uma cópia, isto tem sido cópias constantes e permanentes à Federação Portuguesa, da Associação do Porto. A Associação maior do país copia em vez de dar exemplos. Esta é uma realidade. Porque é simples. Como é possível, por exemplo, no campeonato nacional da 2ª Divisão, descer 6 equipas. Em campeonato, isto é o que eu digo e continuarei a dizer abertamente e sem pruídos, que estamos no terceiro mundo futebolístico, um país que é campeão da Europa em futebol, que é campeão do mundo e da Europa em futsal, que é campeão no futebol de praia, tem o melhor jogador do mundo, tem os melhores treinadores por todos os campeonatos europeus. Quer dizer, ainda acontecem estas barbaridades. Nós estamos num pântano cheio de lama e as cabeças estão a desaparecer e a respiração vai custar. 2 séries, nunca se viu disto. Sinceramente, é contra a natura. E porquê esta situação? Porque a Federação entendeu que as seleções eram um baú de ouro, que não precisavam dos campeonatos. E, incrivelmente, as associações admitiram que o campeonato da 3ª Divisão acabasse. Um campeonato que era extremamente competitivo, que subiam 2 equipas de cada série, acabar. Inglaterra, por exemplo, há a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Divisão. Em Portugal há a 1ª Divisão e a Divisão de Honra e o Campeonato Nacional não sei de quê. E agora, primeiro inventaram os play-offs e a Associação do Porto, ano passado, fez um play-off. De descida e de subida. Só acontece num país europeu, que é a Escócia, mas não retiram pontos, nem a série dos primeiros, nem dos últimos. São 4 séries. São 4... É um país com poucas equipas. Aqui copiou-se. Agora, incrivelmente, não sei as razões e porque é que acontece das 6 equipas. O que ainda vai criar maior confusão na elite, com a descida de 6 equipas da 2ª Divisão. A Federação Portuguesa de Futebol cansou-se, só quer ter um campeonato e vai se distrair e vai fazer. E a Associação do Porto, em vez de simplificar, complica. E o nosso futebol está em termos de, neste caso especificamente, em termos regional, é uma vergonha. Acredita que perdeu competitividade esta divisão de elite, que é a divisão, e tem vindo a perder... Perdeu qualidade futebolística. É uma confusão generalizada a todos os níveis. E, incrivelmente, até
chegaram à divisão de honra a criar 2 séries, onde os 2 primeiros de cada série ainda vão disputar uma subida de divisão e só um é que sobe, incrivelmente. Por isso, Porque quer dizer, depende das equipas que descerem de exatamente, CNS. por isso, quer dizer, o que eu acho é que... Mas... Deveria ser só uma série. Naturalmente, no futebol isto é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui que as pessoas não se podem rir. É o campeonato, a primeira divisão, Benfica, Porto, Sporting, e neste caso agora é o Braga. Para dar maior entusiasmo, os primeiros 4, quando acabasse o campeonato, iam fazer um play-off de 0 pontos. A ver quem era o campeão, ainda dava mais dinheiro, assim é que era giro. E isto, há um campeonato só e uma equipa sobe. E neste caso, especificamente, para subir para a segunda divisão nacional, como é que é possível 4 equipas ainda ir disputar um play-off para subir uma à segunda divisão nacional? Isto já não se usa e a Associação de Futebol do Porto é a maior do país. Desculpe só, porque temos um campeonato similar, que é na Associação de Aveiro, que é a Safina, extremamente competitivo e que se salva uma equipa, mas não existe 2 séries. Em nenhuma associação deste país, o campeonato pró-nacional tem 2 séries. Só na Associação do Porto. A preparação para o Nacional. Só a Associação do Porto. Bom, fazer aqui um parênteses antes de ir ao tema em si. Vamos lá ver. E já lá vamos à Associação Futebol do Porto. Mas também tenho que fazer justiça aqui numa coisa. Esta coisa da nova lei de bases, na minha opinião, a nova lei de bases veio estragar muito o desporto em Portugal. E temos que também ser justos que o Dr. Lourenço Pinto, Presidente da Associação Futebol do Porto, foi dos que mais lutou contra esta lei de bases. E não vou aqui aprofundar muitas coisas, mas só vou falar de uma. Por exemplo, a nível da Federação Portuguesa de Futebol, Assembleias da Federação Portuguesa de Futebol, a Associação Futebol do Porto, como maior do país, antigamente tinha X votos. Agora tem 1 voto. Tem tantos votos como a Associação dos Enfermeiros dos não sei quantos, que também tem direito na Assembleia da Federação. E tem os mesmos votos que tem a Associação Futebol do Porto, tem 30 mil atletas. Portanto, nós temos também que ir a essas questões, portanto, a Associação do Porto perdeu peso em Lisboa. Mas porquê? Na Federação. Porquê é que acha Porquê? Porque esses grupos de interesses, de treinadores, dos enfermeiros, dos sindicatos, etc, etc, etc. E das associações pequenas. Então, se a Associação eu não vou de Futebol do falar Porto disso, tem porque uma... agora está a ser retificado ao nível dos árbitros. Agora está a ser retificado. Porque até aqui, isto também, o Porto tinha quase tanto direito na subida dos árbitros de categoria, para chegar até ao C1, como tinha Bragança ou Guarda, ou não sei quantos. Quer dizer, isso está a ser retificado. Agora, o resto não. Portanto, a Associação do Porto perdeu peso a nível da Assembleia da Federação. Mas isso não foi por culpa da Associação do Futebol do Porto. Aí temos que ser justos e dizer que o Presidente lutou até ao exaustão. Eu acompanhei o trabalho dele e aí temos que ser justos. Depois, a Federação demite-se daquilo que deve ser uma Federação Portuguesa de Futebol. E demite-se até um certo momento. E eu espero que isso nunca aconteça porque eu sou português e um bom português. Mas quando a seleção deixar de ganhar dinheiro, a Federação Portuguesa de Futebol vai implementar outra vez o Campeonato da Terceira Divisão para as centenas de clubes pagarem os 650 euros, ou 700 ou 800 euros de taxa de jogo todas as semanas. E as multas. Mas é quando a Federação precisa de dinheiro. Enquanto a seleção for rendendo, e eles limitam-se a fazer a Taça de Portugal, limitam-se a fazer o Campeonato de Portugal envergonhadamente, não é? Envergonhadamente, e ponto. Porque a Federação só olha também, parece uma segunda liga, olha para o desporto profissional. E o desporto amador, que não é só o distrital, que também é o Campeonato de Portugal, apesar de ser campeonato, é amador, a Federação pouco liga ou nada. Nada, não soube falar sobre estes campeonatos. Portanto, ainda bem que há estes programas e ainda bem que há outros jornais distritais, isto aqui, para realçar o desporto amador, porque a Federação
só tem olhos para a seleção de Portugal e para o campeonato da Primeira Liga e da Segunda Liga. Ponto final. E este formato? Agora, este formato, vamos à pergunta em concreto. Obviamente que eu sou contra este formato. Eu disse isto na Assembleia da Associação São Porto, claramente, convictamente, e com entusiasmo até. Sou contra. Eu sou a favor que haja uma única série, de 18 equipas. Obviamente a elite são as melhores equipas, deveriam ser as melhores equipas. O Sr. Presidente Lourenço Pinto, para colmatar a falha da Federação de não ter terceira divisão, criou a divisão da elite. E bem. E a divisão da elite estava ano após ano a ganhar um prestígio enormíssimo. Só que é verdade que havia jogadores que não se importavam muito de jogar na elite ou na CNS naquela altura, e agora no Campeonato de Portugal. Agora, com este aglomerado de clubes, obviamente que isto perdeu interesse. E perguntam porquê é que isto aconteceu? Por uma razão muito simples, por culpa das equipas B. Para entrar as equipas B. Também. Porque as outras equipas que vêm, a do 6º lugar, o Folgosa, por exemplo, que eu sou amigo do Presidente e tenho muito respeito por Folgosa, sobem para haver um número de clubes suficiente para fazer 2 séries de 16 equipas. Mas por culpa das equipas B, que já tinham entrado no passado, que estavam interditadas de entrar este ano e que voltaram a entrar. Portanto, e agora estão novamente interditadas de entrar. Agora têm que começar pela divisão mais baixa. E eu acredito no Presidente e acredito que vai ser a partir de agora vai ser assim. Quem quiser criar equipas B, começa da segunda divisão distrital. Agora, como resolver este problema? E porquê é que os clubes não se opuseram a essa situação? Os clubes opuseram-se dentro daquilo que é possível. Repare, eu não estou a dizer que eu sou o melhor dirigente do que o colega A ou B ou C, mas também não posso ser hipócrita ao ponto de dizer que nós estamos ricos a nível de dirigentes esportivos, que não estamos. Porque muita gente só gosta de ver a bola a saltar ao domingo. E para a bola saltar ao domingo é preciso haver muito trabalho por trás. E por isso é preciso ir às assembleias, é preciso levar ideias para as assembleias, defendê-las e não ter medo de as defender. E a melhor forma de nós respeitarmos os órgãos associativos, sejam eles a direção, o Conselho de Arbitragem, o Conselho de Disciplina, o Conselho de Justiça, é nós termos confiança neles. E como é que nós mostramos confiança neles? É ir às assembleias e dizer aquilo que nós pensamos e que achamos que é o melhor para o futebol. E votarmos em consciência connosco. Mas que medo é esse que os clubes têm de... Porque infelizmente, ainda não está completamente ultrapassado aquela coisa de que os tais artistas que eu falei uma vez, que ainda continuam a existir aqui por trás. E há muita gente que tem medo de falar, porque tem medo de ser prejudicado ao domingo. E eu não tenho medo de ser prejudicado. Mas isso ainda acontece? Ou acontece? Na cabeça de muitos agentes acontece, na minha não, porque eu confio na direção da associação, confio no Presidente e no Conselho de Arbitragem, confio no Conselho de Disciplina e confio nos árbitros. Eu sei que eles vão errar, já têm errado, mas isso é normal. Eu confio, por isso vou à Assembleia e falo. Mas ainda existem esses medos noutros dirigentes, coisas do passado, obviamente, também. Nós não podemos ter uma Assembleia e as pessoas cá fora dizerem, e até me darem, desculpe o termo, sem qualquer petulância, darem os parabéns pela coragem, pelas ideias, por isto, por aquilo, por aquilo outro, e lá dentro ou votarem em sentido contrário. Porque o Sr. Presidente diz muito bem, a associação é vossa, vocês é que decidem. E foram os clubes que chegaram a este patamar de avaliar os campeonatos até onde claro que nós tentámos depois, aqui e acolá, portanto, modificar alguma coisa. Mas modificou-se coisas mínimas. Pronto, esta coisa, como o mundo já falou há bocado, e bem, de o campeão da elite, eventualmente ser um clube que não sobe de divisão, quer dizer, não pode ser. Um clube que é campeão tem que subir de divisão. O que é que acha que esse... No meu museu, que ainda não o tenho, mas hei de ter, se vocês quiserem, também vamos lá chegar, a Câmara Gaia vai tratar desse assunto. Portanto,
E o que me interessa a mim, eu tenho lá uma taça muito bonita, campeão de elite na época de 2017 a 2018. E fiquei na mesma divisão. Isto é um absurdo. Isto é um paradoxo. Rémulo, tu estás aí farto de abanar a cabeça. Acredito que estás a concordar com muitas coisas. Diz lá, o que é que te vai aí? Acima de tudo, esta parte de ser campeão e não subir é algo que remete-me àquilo que eu disse no último programa, que também que meteu mais confusão nesta transição foi os clubes, com todo o respeito por eles, e acredito que foi ótimo para eles, que tinham descido desportivamente e depois não desceram. E que não desceram. Portanto, isso já, aconteceu mundialmente a primeira vez em Portugal. Eu nunca ouvi e realmente acho algo inacreditável. Mas a situação também de um clube, ser campeão, é reconhecido como campeão, e depois não subir divisão, é realmente triste. Não acho que seja benéfico para ninguém. O que é que achas que esse jogo foi criado? Sinceramente. O jogo do campeão, o Presidente do Maia no último programa explicou, foi uma forma, mesmo deste grupo de presidentes que nesta Assembleia ainda tiveram alguma voz. Não é questão de concordar, acho que foi minimizar estragos, ou seja, como o Presidente disse, pontualmente conseguiu-se algumas vitórias por parte destes presidentes dentro daquilo que estava planeado, não se tivessem insurgido estas vozes e se calhar tinha sido ainda pior, entre aspas, não é? Portanto, houve ali algumas pequenas vitórias, foi o que se conseguiu. Eu acho que o mal aqui começou, já foi falado, com a extinção da terceira divisão. Tudo depois é uma bola de neve por aí abaixo. Isso, o problema de base reside aí. E chegamos a um ponto em que temos claramente clubes no Campeonato de Portugal com menos estrutura, menos qualidade, menos capacidade em todos os sentidos do que muitos clubes que estão na divisão de elite, que nem deviam estar ali, deviam estar mais acima. Portanto, o mal começou na Federação, a Associação começou aos poucos a conter, digamos assim, ou a tentar conter esse estrago, não foi da melhor forma, e eu repito aquilo que disse no último programa, e que até estava no teaser para este programa. Nós temos um problema sério no dirigismo, que é aquele que eu disse, tu vais aos campos e as pessoas, muita gente, quando vem o microfone à frente, dizem-te muita coisa, e insurgem-se, mas depois chegam às assembleias e já não se insurgem. Esta situação de cá fora, parabéns Presidente, e depois lá dentro para votar é uma coisa completamente diferente, muito diferente. E há uma coisa que eu também digo, porque eu estive até há vários meses atrás num clube que foi beneficiado por isto, e eu não vou ser hipócrita, e eu obviamente fiquei satisfeito com a subida. Agora também sabia que aquilo para muita gente era um presente envenenado. Festejou-se a subida e os presidentes que foram lá votar, votaram a pensar, eu quero é subir, os da segunda, os da primeira, não é? Portanto, pensaram nisso, não pensaram estruturalmente, nem no futuro, nem etc. E este é que é o grande problema. Enquanto nós continuarmos a falar muito fora das salas onde se decide e depois criticarmos a associação, mas quem tem o poder de votar não vota, ou vota contra, ou fica só à espera que seja o presidente do Grijó a insurgir-se, ou um grupo de presidentes que depois não decide, vamos continuar a ter este tipo de situações. Isso é uma questão que falámos há bocadinho lá fora, até com o Edmundo, em que falou da falta de classe, de muito dirigismo. Acha que os presidentes dos clubes deviam olhar mais para o futebol e não tanto para os clubes, como aconteceu neste caso, em que votaram os alargamentos até chegámos ao ponto em que estamos hoje? Ou é a crise, naturalmente, que é do dirigismo. Muitos dirigentes, ou a maior parte dos dirigentes, não sabem porque é que a bola pincha, não sabem porque é que é o círculo no meio campo, porque é que há a meia-lua. Esta é uma realidade constatada. É o poder, é que estar em situações que não estão, mas não têm competência para estar. Esta é uma grande verdade. E a gente, se verificar, a competência tem que se assumir definitivamente. Uma associação como a Associação do Porto, a Federação, tinham que ter, obrigatoriamente, um gabinete de estudo com pessoas qualificadas para organizar campeonatos, para estabelecer regras, para analisar se vamos fazer com 2 séries, uma série, se fizermos com 2, como é que é, como é que vamos fazer. E não fazem. Eu sei que, por exemplo, a Associação do Porto é das mais ricas e a Federação está rica, tinha dinheiro. Antigamente, quem tinha dinheiro eram os clubes. E as associações e as federações, zero. Viviam em muita dificuldade. Agora é o contrário, não é? E abusam desse poder e conseguem manipular à sua volta os clubes para aceitar situações destas. E depois há presidentes que não têm coragem e são beneficiados, e foram beneficiados com alargamentos, subidas e não descidas, que têm que dizer Iceman, têm que ser os Icemans. E em Portugal e neste país o Iceman é que fica bem e é que está certo.
Por isso, esta é uma realidade que se constata claramente, inequivocamente, e eu continuo a dizer abertamente. As pessoas podem pensar que eu sou contra os dirigentes. Eu já referi numa conversa aqui lateral, meu pai, meu querido pai, foi presidente do Candal 20 anos, foi um dirigente de alto gabarito, 20 anos dirigente do Candal. E os dirigentes eu tenho um carinho muito especial, mas por incrível que pareça, eu também já estive para me candidatar ao clube lá da minha terra, o clube onde eu estive a treinar, só para ter o privilégio, e este é o grande problema, é a vaidade, para ter o privilégio de estar com os meus cães no jardim e passar um sujeito de carro, boa noite, presidente, e eu, boa noite, presidente é grandioso, por isso, quer dizer, toda a gente quer ser presidente. E, por exemplo, quem é que elege os presidentes? Quem é que elege, por exemplo, a associação, os dirigentes da Associação do Porto? São os clubes, não é? Mas, claro, os clubes... Deixam-se andar. Sim. Não é deixam-se andar, têm benesses e pensam que Lutam pelo que é o futebol. vivem num mundo de ilusão e, como eu digo, não sabem, muitos deles, este senhor que está aqui, este dirigente que está aqui, neste caso especificamente, já anda há muitos anos nisto e sabe como é que isto é. Mas muitos presidentes não sabem que é tão simples, não sabem porque é que a bola pincha, nem quantos lados tem a bola. Toda a gente pensa que só tem um lado, e não é verdade. Por isso, estas razões que a própria razão desconhece. E agora, quantos lados tem a bola? Que é para toda a gente saber. Dois. Eu sei. É o lado dentro e o lado de fora. Claro, naturalmente. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa importante. Eu acho que, acima de tudo, neste momento, depois de tudo o que aconteceu nos últimos verões, nos campeonatos, o Presidente Tirá se recorda ou não, mas eu acho que neste momento, acima de tudo, o que a Associação de Futebol do Porto precisa, os campeonatos precisam, é estabilidade. Não sei se vai ter, mas estabilidade competitiva, é isso que eu estou a dizer, a nível de formato. Como o Presidente disse, e há uma promessa vincada de não haver muitas mais alterações. Claro que a dúvida de quantos clubes vão descer da Associação de Futebol do Porto CNS cria aqui também algumas nuances, mas eu acho que, acima de tudo, é preciso alguma estabilidade. Porque temos vivido os últimos anos sempre com aquela nuvem, vai mudar este ano, vai mudar outra vez. Isto que aconteceu este ano... Está sempre a mudar, isto que aconteceu este ano era para acontecer no ano anterior. E Johnny, fala. Ia dizendo que desde que a divisão da elite foi criada, que nunca houve uma estabilidade. Há sempre, todas as épocas, de época para época, há sempre alterações, há sempre equipas que se acrescentam. Esta situação, já quase a gente disse tudo, mas esta situação da divisão da elite ter duas séries para um campeonato distrital é uma aberração. Nenhum campeonato nacional tem tantos clubes a disputar uma prova, porque é que um campeonato distrital tem que ter. Portanto, foi tudo uma conjunção de erros. Não é? Uma solução para que as coisas mudassem. Tinha que ser tomada desde o início. Portanto, as equipas B tinham que ter um campeonato próprio e não intrometer-se nos campeonatos distritais. Ou então, se intrometessem nos campeonatos distritais, tinham que seguir as regras que são constantemente alteradas. Mas que são constantemente alteradas. Que é começar na segunda Exatamente, divisão. Que devia ser começar na segunda divisão. E não começar no topo e depois andarem por ali a saltar de divisão para divisão. E depois também vai ao encontro daquilo que foi dito dos dirigentes. É verdade, e eu sei que é verdade porque também já estive, em assembleias onde cá fora tudo vai ser tudo assim desta maneira, e depois chegam lá e não dizem nada, e não votam, nem vão, muitos nem vão. Eu tive um dirigente, que não interessa saber de que clube é, nesta situação para votar os clubes para não descerem de divisão, e ele disse-me, eu vou votar a favor, mas eu nem sei se vou participar no campeonato na próxima temporada. Lá está. Eu não quero que a minha equipa deixe, mas eu não sei se vou ter equipa para lá pôr. Portanto, mediante isto, o que é que se pode esperar de alguns dirigentes, de alguns clubes? Manuel Gomes, você que é um dos dirigentes mais respeitados ali da divisão da elite e que ativos que reúne consenso entre a maior parte deles. Vocês alguma vez falaram na hipótese de haver uma possibilidade de votar para reduzir o número de clubes, para passar o campeonato só para uma série? Vocês alguma vez internamente debateram essa situação para depois apresentar a proposta? Sim, já apresentámos proposta. E em que moldes é que isso foi feito? Vamos lá ver. E dentro daquele núcleo de presidentes que o ano passado estivemos mais unidos, mais juntos, não é? É unânime que a elite deve ter uma única série.
Até aqui ela tinha a ser criada de uma forma, a partir de agora essa forma já não é possível, tem que ser criada de outra. E como? Portanto, atempadamente, não é de surpresa, não é agora, chegamos agora nesta altura, para o ano vai ser assim, não. Atempadamente, numa Assembleia em janeiro, para a época não seguinte, mas para, por exemplo, estamos agora em... Tem que haver uma época de transição. Exatamente. Dizer assim, na época X, não é na próxima, na outra, a elite vai ser constituída desta forma. Com os clubes que descem do Campeonato de Portugal, não é? Mais aqueles suficientes das duas séries para fazerem 18 equipas. Porque agora o que se tem que fazer é uma super elite. Agora o que se tem que fazer é uma super elite. Obviamente que os números não interessam, só estou a dizer isto para nós nos localizarmos. Agora, não vamos agora estar outra vez a subir clubes até ao 10º lugar. Não, agora tem que ser ao contrário. Agora tem que ser os que vêm e até ao número limite daquilo. E paciência, toda a gente está avisada, toda a gente sabe quais são as regras, ninguém tem que protestar, porque foi dito a tempo, foi aprovado em Assembleia Geral atempadamente e é assim. E, portanto, quem se preparar e quem tiver sorte, ótimo, eu poderei beber do próprio veneno. Mas tensiona ou vai essa proposta à Assembleia Geral? Mas não, nossa ideia é essa. Agora, queria frisar aqui uma coisa. Eu acredito no Presidente, no Dr. Lourenço Pinto, e ele disse que textualmente, na última Assembleia, que enquanto ele for Presidente, não vai mexer mais no figurino dos campeonatos. Portanto, vai se manter assim. Obviamente que eu gostava que se mantivesse, que se modificasse, não para aumentar cada vez mais, mas para este formato da divisão da elite ter só uma série e, portanto, e a Associação do Porto ter os campeonatos em pirâmide, ou seja, ter uma elite com 18 clubes, depois ter uma divisão de honra e depois por aí fora. Porquê? Porque nós hoje temos uma mistura na elite. Temos uma divisão de honra que era uma primeira divisão. Temos uma primeira divisão que era uma segunda divisão. Perdeu qualidade. Os campeonatos perderam qualidade. Porque não é possível haver tantos clubes. Quer dizer, nós não podemos... Não pode estar tudo ao mesmo nível. Não pode. E com isso tira a competitividade, tira a beleza do futebol, porque havendo qualidade, joga-se de uma forma, não havendo qualidade, joga-se de outra. É como aquela velha frase: se é possível tocar piano, toca-se piano, quando é possível, toca-se bombo, não é? E é um bocado o que está a acontecer neste momento na elite. Não se está a tocar piano, não se está a tocar uma guitarra, está-se a tocar bombo, na maior parte dos jogos. E é isso que acontece. Portanto, nós temos que caminhar no sentido de elite e para 18 equipas, e eu queria lá estar, obviamente, mas se não tiver paciência, porque tem que ser assim. É em prol do melhoramento do campeonato no meu clube, de estou a pensar no futebol e para o bem do futebol. Isto foi isso, o Manuel, E eu defendi isso nas Assembleias. Atenção, nunca mudei de ideias. Isto que o Manuel disse foi um pouco o que aconteceu, e já falámos aqui no Campeonato Safina da Associação de Futebol de Aveiro. Portanto, até ao 9º ou 10º classificado, as equipas mantiveram-se naquela que é hoje a divisão da elite. Os restantes desceram para criar a nova divisão de honra, mais os que vieram do Campeonato de Portugal, e temos ali um campeonato hiper mega competitivo, com muitas equipas com estádios lotados, estádios cheios, e na Associação de Futebol do Porto. Competitividade. Exatamente, porque na Associação de Futebol do Porto, com as equipas que nós temos, equipas com pergaminhos no futebol nacional, às vezes os estádios são às moscas. Acha isso possível na Associação do Porto, as equipas votarem, por exemplo, como votaram na Aveiro, e emagrecer o campeonato em prejuízo para muitas delas, quando a maior parte delas optaram pelo contrário, pelo seu benefício? Eu possível acho, e acho que vai da vontade realmente dos dirigentes, e já vi, eu estava a dizer isso há pouco, há 2 anos atrás, esta alteração que existiu agora já estava a ser planeada e não foi avante, porque os dirigentes juntaram, até fizeram um grupo de trabalho na altura, julgo eu, e com vários presidentes, o presidente também estava, e acabou até por não ir avante. Foi este ano, e eu acredito que é possível, mas é preciso um trabalho de base grande, com alguns dirigentes, porque esta votação deste ano, para mim, esta alteração teve tudo que ver com o facto de que abrangeu muitos clubes nas subidas. Claro. E os clubes pensaram nisso. Evidente que a alteração teve tudo que ver com as equipas B, não há nenhuma dúvida sobre isso,
algumas equipas com influência, até perante outros presidentes e outros dirigentes. Mas a votação teve muito que ver com o facto de muitas equipas pensarem, eu no próximo ano vou estar num campeonato superior. Portanto, esta situação, enquanto o Presidente diz, se eu for afetado, paciência, mas quero o bem do futebol, há muitos dirigentes que dizem, não, espera aí, para o ano vão descer quantos? Eu quero subir em 7º ou 8º. Fácil não vai ser, agora acredito que seja possível, mas apesar de eu achar que é esse, sem dúvida, o melhor modelo para a elite, a única coisa que faz sentido, era uma divisão, e o exemplo da Aveiro é muito bom em todos os sentidos. Acredito que neste momento, acima de tudo, é preciso, e acredito que o Lourenço Pinto vai fazer, como disse o Presidente Manuel Gomes, estabilidade. Se continuarmos todos os anos nesta situação, é terrível, ainda é pior, eu acho que ainda é pior. Agora, é preciso um período de transição, é preciso realmente, e acho que toda a gente já percebeu isso, a própria associação, que é a elite, tem que ter uma divisão, uma série, uma divisão, acabou, mas tem que ter estabilidade. Temos que estabilizar agora, não continuar todos os anos a mudar os quadros competitivos, porque isso é terrível, em todos os aspectos. Esta fase tira uma credibilidade enorme. Esta fase de subida, nós já falamos em relação à elite. O que nós temos lutado, e uma vez que acompanhamos domingo a domingo este campeonato, é que na Donra, até há bem pouco tempo, havia clubes que nem sabiam que iria existir esta fase final, entre as 4 equipas, ou seja, 2 de cada série, e pensavam que subiriam direto porque desciam 4 da elite e que as Donra subiriam direto a 2. Interiorizou-se essa ideia, mal, mas realmente era a ideia que estava generalizada. A ideia mesmo desciam 4, subiam 4, mas há uma fase de apuramento de campeão e sobe o primeiro. O resto eu julgo que a fase de apuramento de campeão, isso iria ter sempre que existir, uma vez que há 2 séries tem que se terminar um campeão. Agora, também o que acontece muitas vezes, e bem no seguimento, e já tenho falado com muitos dirigentes, treinadores, as pessoas às vezes não leem os regulamentos. Pois, também é isso. Não leem os Poderá regulamentos. ser isso, porque o Rémulo tem essa informação. Essa informação é passada para os clubes, e o Presidente também está aqui. A Associação passa isso por e-mail, os e-mails que os clubes, quando se filiam, nós quando vamos filiar um clube, temos que indicar os e-mails onde queremos receber e o fax, a documentação da Associação. E a Associação envia. Por isso, a informação é passada aos clubes, pois os clubes podem entendê-la de uma forma diferente. No Presidente passa as regras, agora, muitas vezes é o que diz o Johnny, não acontece isso. Estamos na era da informática. Quando surgiu esta lei do Sub-21 na ficha de jogo, quantos clubes não perderam pontos porque não leram o regulamento? Ainda continua. Mas porque não leem o regulamento, não há uma formação dos dirigentes. As pessoas são dirigentes por vaidade, como diz ali o Edmundo, em muitos clubes, e ler regulamentos não é com eles. Passa-lhes ao lado e depois acontece. Fica realmente passada a informação para toda a gente que nos está a assistir que na divisão de honra vai haver uma fase de subida entre os 2 primeiros classificados de cada série. Se acabasse agora, seria o Foz, Canidelo, Gondomar B e Vila Caís. Por isso vamos ter também uma fase de subida. E desses 4, só um é que sobe. E desses garantido 4, só um é que sobe garantidamente. Mais aqueles necessários para é o formar que está o no número de regulamento e nós vamos passar aqui a informação que é para toda a gente saber. É verdade. O que está no regulamento é o seguinte. Sobe uma equipa diretamente, desses 4 que vão jogar entre si, uma sobe diretamente e depois poderá subir mais a 1 ou 2 ou até 3 equipas, consoante as equipas que descerem do Campeonato Nacional de Séniores para a elite. Neste momento, se acabasse o campeonato, estão 6 equipas da Associação de Porto para descer, por isso só subia 1. Por isso esta questão... E não há bom alargamento na elite. E pode não ser o campeão também. Exatamente. E pode não ser o campeão. Exatamente. Voltaremos a falar nisso nos nossos programas, certamente, com mais opiniões, porque temos várias opiniões em relação a este tema. Vamos então passar para o próximo tema. A regra dos jogadores de sub-21 continua a dividir opiniões, principalmente dos treinadores de futebol deste campeonato. Acreditam na promoção da juventude, mas acreditam também que a regra poderia ser melhorada. Será justo existir uma regra que obriga na convocatória a ter 3 jogadores desta faixa etária? Não deveria ser o treinador a decidir quais são os melhores para convocar a cada jornada? Estas e outras questões que vamos debater a seguir a um vídeo em que vamos ouvir algumas declarações sobre este tema.
mas ao serem essa regra de terem que ter formação local e que vocês já foram prejudicados quanto a isso, qual é o seu ponto de vista? A regra dos 12 atletas formados localmente é o problema de ser formado localmente. É que a associação determina que é formado localmente com 3 épocas a seguir aos sub-15, a partir dos 15 anos. E nós temos atletas que estão no clube desde 7, 8 anos e por isso é que perdemos os jogos que perdemos. Tínhamos um guarda-redes suplente que está no clube há muitos anos, mas não é considerado formado localmente. E tínhamos outro da A3 do árbitro do Rio Ave considerado. Essa regra eu não concordo. Acho que a partir do momento em que o jogador está no clube há muitos anos deve ser formado localmente, seja com 15, com 14, com 13, qual é a lógica? Nós tivemos um talento com 16 anos e com 17, porque e só está há 2 anos a seguir aos 15 anos, ou só tem um, porque é que eu não o posso utilizar num patamar de exigência superior? Se isso é a evolução do atleta, se a gente quer pô-lo atleta, não faz. Eu lembro-me que a equipa B do Guimarães tinha o André Almeida com 16 anos a jogar na equipa B. Portanto, aqui era impossível, aqui não conseguia colocá-lo, porque não tem 3 anos a seguir aos 15. Portanto, quando nós vemos um atleta com talento no sub-17, nós devíamos ter possibilidades de pô-lo aqui, de pôr a jogar nos patamares de extra superior com atletas mais velhos. Se ele tiver num patamar de maturação mais alto, que ali já não está a fazer nada no sub-17, é muito forte, e por dificuldade, mas aqui com estas regras da associação não é possível, portanto eu acho que essa regra devia mudar. Relativamente ao tema dos jogadores sub-21, não seria mais justo para o treinador poder realmente ter a regra de, no plantel, ter que inscrever 3 ou 4 ou até 5 jogadores sub-21, mas depois, na hora de decidir a convocatória, poder ser o treinador que está com os jogadores durante a semana a decidir quem realmente faria parte dessa mesma convocatória, sem ter esta obrigação de levar 3 ou 2 ou 1 jogador de sub-21? Olha, eu não tenho esse problema porque eu sempre faço a convocatória, tenho sempre 5, 6 sub-21, obrigatoriamente, porque é uma equipa jovem, só tem 4 jogadores acima de 30 jogadores acima dos 30 e um com 26. Todos os outros são sub-21. Portanto, esse problema nunca se põe, nem fazemos contas, porque temos sempre gente mais que suficiente para isso. Se não tivesse? Pronto, lá está. Nunca teve essa preocupação. O que eu acho é que tem que haver uma uniformação de critérios. Se calhar, como já se fez em tempos, tentou-se na primeira liga, na primeira divisão antiga e na segunda divisão, o que é que se tem que fazer? Ou para permitir ter um plantel mais vasto, vamos imaginar que não podem ter mais de 20 jogadores. Para poder ter mais um plantel de 25, obrigatoriamente tinha que ter 3, por exemplo, sub-21. Criar uma regra uniforme para todos, que não condiciona, porque também na minha situação e noutros casos, o termo das 5 substituições não quer dizer que as vamos fazer. Já disse, também não vou fugir com a capa à responsabilidade, que se eu tenho uma equipa homogénea, aproveito as 5 substituições. Hoje, por acaso, não foi necessário. Bem, agora, temos que unificar, também faço 5 substituições, não podem aquecer 5 jogadores, também aqui não tem congruência. O que eu acho realmente, se querem defender, e acho que é defender a formação, e principalmente nas associações, acho que é inquestionável, não é? Porque aqui não há clubes profissionais, não há parte economicista. Acho que tem que haver aqui um termo, ou que alguém, uma comissão que se junte, ou alguém na associação, em que haja aqui uma estabilização de regras. Porque uma vez substituído ou não substitui, agora que altera, poderá alterar, em certos jogos altera-se certamente, porque é a verdade. E quando as equipas são homogéneas e têm qualidade. Agora, isso é algo que tem que ser estudado, como a questão de também substituições, tenho 5 jogadores, não posso meter os 5, não posso aquecer com os 5, também há coisas que não estão muito bem definidas. Agora isso, se é para defender a juventude, continuo, se não é, que se arranje aqui um meio termo, que interessa a todos, e que haja aqui paz e tranquilidade no futebol, na associação e em todo lado. Eu sou completamente contra esta regra. Acho que os 18 jogadores devem ser aqueles que o treinador ou a equipa técnica decidirem que devem ser, independentemente da idade deles. Até hoje, ou até há alguns anos atrás, há 2 ou 3 anos em que esta regra passou a estar válida aqui na Associação Futebol Porto, esta regra nunca existiu e sempre houve muito bons jogadores jovens, sempre houve muitos jogadores mais maduros, quer dizer, isso nunca interferiu em nada com o desenrolar ou o desenvolvimento dos jogadores mais jovens. Acho que lhes tira responsabilidade, porque obrigatoriamente sabem que têm que lá estar 3, e acho que é injusto para outros que muitas vezes trabalham muito bem e que mereciam lá estar e não estão. Portanto, a minha opinião é contrária a isso. Acho que descredibiliza as escolhas do treinador até.
100%. Nós já no passado fomos à fase de subida com o problema que o Tirsense teve assim. Eu concordo, porque da maneira que está no futebol, eu como português, não tenho nada contra os estrangeiros, nós temos que nos mentalizar que temos que dar a oportunidade a meninos da casa. Porque há miúdos que depois jogam nas camadas jovens de 7 e 8 anos a dignificar sempre a mesma camisola e depois chega à altura de séniores e por haver uma escolha muito grande têm que ir embora e têm que deixar o seu sonho por causa dos treinadores preferirem estrangeiros. Eu acho que sim, acho que até deveríamos ter mais 3 ou 4, eu sou perfeitamente de acordo com isso, porque se não tivéssemos estas leis, certamente muitas equipas não tinham 3 jogadores sub-21 no seu clube e formados na terra. Certamente iam buscar estrangeiros fora ou iam buscar jogadores de outros clubes e um menino que começa a jogar no clube da sua terra desde os 7, 8, 9, 10 anos, acho muito bem que tenha a oportunidade de quando subir a sénior, continuar no clube da terra e mostrar aquilo que pode ser. Se a gente pode dar a oportunidade a um menino que joga muitos anos em prol do clube da sua terra, porque aqui iremos dar a outros. Eu sou perfeitamente de acordo a 3 jogadores sub-21. Também concordo porque acho que o futebol distrital muitas vezes é complicado para um jogador encaixar logo em patamares superiores depois da formação. E aqui obriga também os treinadores a terem que lhes dar a oportunidade, ou pelo menos levá-los. Não quer dizer que se utilize, mas levá-los. Por isso acabamos por dar a oportunidade desses jogadores crescerem e poderem depois ambicionar e chegar lá acima. Nós não é um problema porque eu diria que 80%, 85% estará nesse patamar, por isso acaba por ser uma situação facilitadora. Mas estamos a falar de 3 e a equipa não sai prejudicada com isso, só tem que reduzir o número de atletas que leva para o jogo. Por isso a equipa pode depois levar 16 jogadores, não é? Acaba por ter menos opções, mas acho que não sai condicionada, porque também obriga a que as equipas tenham que investir um bocadinho na formação e num país como o nosso, acredito que a formação é a base dos clubes distritais e por isso, cada vez mais, em vez das pessoas que mandam nos clubes olharem para a equipa sénior, preocupam-se um bocadinho com a base para que depois o crescimento seja mais sustentado. Portanto, temos aqui mais um tema que há muita controvérsia, muitas opiniões e acho que também não está esclarecido, por isso este programa também é para esclarecer o que se passa neste futebol distrital e eu vou pedir ali a ajuda ao Rémulo para, antes de começarmos a debater o tema, ele nos dizer como é que isto funciona. Andréia, opiniões até muito distintas, todos os treinadores, mas falaram foi de coisas bastante diferentes. E era isso que estávamos aqui até a falar enquanto estava a peça no ar. Há a questão dos 12 jogadores formados localmente, que é obrigatória para todos, como também é no Campeonato de Portugal, que são jogadores que entre os 15 e os 23 anos têm 3 épocas consecutivas ou interpoladas, ou 36 meses, também é assim, no futebol português. Que não tem que ser português, atenção. Pode ser um estrangeiro que esteja aqui desde esta altura. Depois há os 3 sub-21, okay? Que são jogadores que no ano da inscrição estão abaixo dos 21 anos, mas que também não têm que ser portugueses. Podem ser 3 estrangeiros. Desde que estejam cá nesse tempo e tenham tenham feito... Desde que sejam sub-21. Os formados localmente têm que ter as tais 3 épocas entre os 15 e os 23. E depois temos aqui ainda outra coisa, que a Associação já fez uma aclaração, foi mesmo assim, mandou para os clubes todos uma circular, que explica claramente o seguinte: não existe a situação de ter 12 formados localmente mais os 3 sub-21. Se os 3 sub-21 forem formados localmente, já entram neste grupo de 12. Portanto, dito isto, a questão da proteção do jogador jovem português, que acho que foi isso que se quis ali frisar, não se protege o jogador jovem português com esta regra específica. Isto é que é um bocado complexo eu acredito que essa tenha sido a base da decisão. Ou quando se implementou esta regra, acredito que tenha sido isso que estava por trás. Mas não é esse o desfecho, ou se calhar consegue-se contornar. Por exemplo, obrigatoriedade não é, como disse bem ali o Álvaro Madureira, porque um clube que se não quiser levar sub-21, ou se quisesse levar só 2, ou se quiser levar só 1, pode fazê-lo. Portanto, sim, a obrigatoriedade não existe. Reduz o número de mas também, dizer o que disse o João Ferreira, que há uma questão que é importante e vejo muitos treinadores debaterem-se com isso. Há claramente clubes, que só têm lá os sub-21 por causa desta regra. Não contam para nada, desculpem o termo, não contam para o totobola. Os miúdos sabem disso, perdão os miúdos, mas com carinho, sabem disso, treinam para ir para o banco para estarem lá, só numa eventualidade assim muito extrema é que entram. Desmotivam também os outros que já sabem que trabalham bem e tal, mas ficam fora da convocatória porque aqueles 3 têm que entrar ali. E, portanto, eu aplaudo a ideia, mas acho que tem que ser revisto. Claramente.
Edmundo, como treinador, o que é que tem a dizer sobre esta regra? Não concordo. São regras estabelecidas ad hoc. É para inventar, apenas e só. Penso que o futebol já está tudo inventado. Então, só no Campeonato Distrital da Associação do Porto é que acontece uma coisa destas. Agora, se me dissessem, pronto, que num plantel deviam ter 3 ou 4 ou 5 jogadores nesse plantel sénior da formação do próprio clube, muito bem. Agora, ter que se ir buscar jogadores da formação de outros clubes para os ter nos nossos clubes, não tem piada nenhuma. E há uma coisa que é importante, estão a defender os jovens. Todos os clubes, bem organizados, se preocupam com a sua formação. Se preocupam com a sua formação e têm boas formações. Eu, por clubes, passei por todos eles a nível de Primeira Divisão Nacional, de Divisão de Honra. Eu já treinei esses clubes todos. Divisão de Honra, esses escalões todos. Segunda B, Terceira Divisão. Houve sempre a preocupação dos jovens, de lançar jovens. Eu lembro-me, por exemplo, no Alcobaça, o Reinaldo, ponta de lança, tinha 17 anos, foi lançado por mim na Primeira Divisão, foi logo Internacional Esperança. O Tiago, no Trofense, que jogou no Benfica, com 17 anos, Júnior, foi lançado por mim. O Nelson, que no Vilanovense, foi lançado por mim, com 17 anos. Por isso, quer dizer, isto é, a associação está, isto é pura demagogia. A Federação até, porque isto é o Campeonato de Portugal também tem... Mesmo a Federação é pura demagogia. A ideia foi proteger os jogadores portugueses jovens, mas não resulta com esta... Quer dizer, os jogadores jovens aparecem naturalmente, aqui não há idades, aqui há competência. Claro. Os jogadores não é velho, ganhar novos... É competente. Tem que ser a preocupação mais de apoiar os clubes a formar mais atletas. Agora os clubes, e a gente sabe, e tem essa consciência, e está aqui um presidente de um clube, sabe que a formação é muito importante num clube, e os clubes, e os pais, e os dirigentes desses clubes vivem intensamente e plenamente as camadas jovens. E qualquer treinador minimamente capaz ou inteligente, já sabemos que a transição de júnior a sénior, que é mais complicada, faz sempre uma escala de valores e engloba sempre 2, 3, 4, 5 jogadores no seu plantel sénior. Esta é uma realidade, não vamos fugir dela e não vamos inventar agora novas regras sobre 21, sobre não sei o quê, tem que ter 13 e não sei o que mais. É uma confusão tremenda e o futebol é tão simples. O grande problema é que a simplicidade, é como a vida também é simples demasiado. E as pessoas, como não gostam da simplicidade, que é bela, bonita, complicam e criam confusões. E tu, Jónio, diz lá. Não, eu ia dizer que isto foi uma forma encapotada de proteger outro tipo, se calhar, de interesses, porque proteger o jogador português não fica totalmente protegido com esta regra, porque não diz que tem que ser portugueses, simplesmente diz que tem que ser sub-21, não importa se são portugueses ou não. Não protege a formação do próprio clube, porque sendo formado localmente tem que ter um espaço de 3 anos, pode não acontecer numa equipa que tenha formação, ou muitas que até nem tenham formação e que tenham criado agora a formação, daí a confusão se calhar do BOC na análise que fez a este tema. Portanto, acho que não beneficia e só, como disse o João e bem, só desresponsabiliza os jogadores, porque sabem que têm que lá estar 3, sabem que treinando bem ou mal durante a semana têm que estar lá 3 e vai prejudicar outros que treinam melhor, mas que se calhar na ótica do treinador... mais velho ou dois e são jovens na mesma, e que não podem ser convocados. Exatamente. E na ótica do treinador até seria uma melhor opção, mas por causa desta lei não o podem levar ao banco. E depois é como diz o Edmundo Duarte e bem, um clube, principalmente nestes escalões amadores distritais, tem que potencializar a formação. E nós aqui no Conselho de Gaia temos muitos clubes e vários deles com formação bastante interessante. E lembro-me principalmente do Candal, porque foi a equipa que esteve mais próxima de ter uma equipa júnior a disputar um campeonato nacional, uma pool de campeão para o campeonato nacional. Na formação e à partida os treinadores vão aproveitar essa qualidade, não teria que ser imposto, não teria que ser obrigados, porque realmente o futebol distrital até vive neste momento, e como o Presidente pode confirmar, até vive um bocadinho em termos de plantel dos jovens, porque monetariamente também não há muito dinheiro para a maior parte dos clubes irem buscar, se calhar, jogadores mais experientes. Por isso, os jovens vão estar sempre nos plantéis destas equipas e os treinadores não têm que ser obrigados
a terem esta situação no banco, terem aqueles jogadores daquela idade. Concorda? Bom, eu estou, sinceramente, sobre este tema, estou particularmente à vontade. E porquê? Esta lei, digamos assim, ainda não estava em vigor, ou não tinha sido sequer pensada. Aqui não houve votação dos clubes, foi não? O Grejó, quando subiu de divisão, sobe com mais de metade da sua equipa de jogadores da sua formação. Porquê? Eu acho que não há nenhum presidente de nenhum clube que, se tiver qualidade da sua equipa júnior, que não os suba a sério, não os aproveite, os manda embora. Portanto, eu nessa altura, eu não vou agora aqui dizer os nomes porque podia me esquecer de muitos, eu já subi dezenas de atletas e tenho esse gosto, esse prazer. Com a avaliação do seu treinador. Portanto, claro, obviamente. Sem ser imposto, não é que é isso que tem que ser. Portanto, tivemos sucesso durante muitos anos. Agora, porque eu não sou a favor desta situação da obrigatoriedade dos 3 jogadores sub-21. Em primeiro lugar, para os proteger a eles próprios. Porque, repare, eles são sub-21 durante 2 anos, no mínimo, no máximo. E um clube, ao ter a obrigatoriedade de ter sempre 3 sub-21, e esses que deixam de ser sub-21 são os primeiros a estar na lista das dispensas. Ou são, de facto, muito bons. E naqueles 2 anos ganharam uma experiência e peso no plantel para ficar, e não é fácil, porque disse o Edmundo muito bem, a transição de júnior para sénior é complicada. O jogador ou é acima da média e impõe-se, ou então tem que ter paciência, tem que ter espírito de sacrifício, tem que ser humilde, porque se quiser chegar lá muito depressa, não vai ser jogador de futebol. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que o clube, sendo obrigado a ir buscar mais 3, aqueles que andam ali andaram ali durante 2 anos a preparar-se vão embora. Portanto, e então vai haver sempre aqui um salto e bancos. Eu compreendo um pouco a bondade da ideia, mas ela não foi bem pensada. Não foi bem pensada. E depois esta situação também, de tanto ser português como ser estrangeiro, também não abona nada, não vai beneficiar nada o jovem atleta português. Portanto, eu sou a favor de que não haja essa imposição, porque eu, como presidente e todos os outros presidentes, com certeza, se tiverem jogadores com mais-valia nos seus plantéis júniores, sobem-nos à categoria de sénior. Agora, há aqui outra coisa, que é diferente. Há aqueles jogadores, pronto, ninguém tem a capacidade para ir para sénior logo, nem se pode ter na elite, por exemplo, 8, 9, 10 jogadores em júniores. Não pode. Agora, o que a Associação de Futebol do Porto devia fazer, e as outras associações, era fazer um campeonato sub-21. Isso é que era, para dar mais, ou então aumentar, pelo menos por mais um ano, a idade júnior. Para os miúdos não acabarem logo, aos 18 anos. Fundamentalmente isso. E então aí, os miúdos, também. Eu digo isto com carinho para eles, não é? Claro. Com carinho. Sempre com carinho aqui neste programa. Sempre com carinho. Eu digo isto, portanto, então nós dávamos a oportunidade aos atletas, ou jogar mais um ano de júnior, ou até, eu sou mais favorável, até criar um campeonato sub-21. Para eles. Pronto, agora não podemos apagar as taxas de jogo que pagamos como se fosse nos séniores, não é? Porque aí os clubes não têm capacidade. Mas tenho a certeza absoluta que aí sim se ia ganhar muitos jogadores que abandonam precocemente, por esta razão ou por aquela, mas aí sim, aquele jogador que está ali entre o vai e ficava, não é? E então tinha ali mais de 2 anos para mostrar que podia subir a outros patamares. E, ao mesmo tempo, se evoluísse muito rapidamente, podia jogar na equipa sénior. Isso é um Mas pouco isso também não obriga os clubes a trabalhar em melhor este aspecto de observarem os melhores talentos nessa idade para terem nessa equipa, para não estarem a fazer que fazem, como há muitas equipas que fazem? Vamos lá ver. Por exemplo, nós temos 5 jogadores sub-21 neste momento no nosso plantel. E 4 ex-sub-21. E até eram 5, um é que saiu. Então eram 10. 5 sub-21 ainda e 5
que foram sub-21 ano passado. É muita coisa. Portanto, obviamente que eu subi os miúdos por mérito. Por mérito, tiveram mérito. E o mérito, às vezes, não é só o mérito futebolístico, da qualidade da qualidade em si, só. Também, obviamente, se não souber dar um pontapé numa bola, não vai subir a sénior, obviamente, mas há mais pressupostos também para ele subir a sénior, não é? A sua entrega, a forma como esteve no clube durante X anos, portanto, a sua vontade, a sua responsabilidade, portanto, o seu compromisso, etc, etc. Há muitos fatores que levam a que um presidente e um treinador subam um jogador de júnior a sénior. E não só a habilidade, que essa tem que lá estar, obviamente, mas uns mais que outros. Portanto, eu sou a favor de que eu não sou a favor nada desta imposição de colocar 3 sub-21 e depois já aqui uma contradição muito grande na própria lei, quer dizer, repare, nós temos que levar 3 sub-21 se levarmos 18 jogadores, mas se eu levar 15 jogadores, eu já não tenho que levar nenhum sub-21. Eu pago uma multa de 25 euros por cada jogador. Eu pago uma multa de 25 euros por cada jogador, pago 65 euros de multa à associação e não levo nenhum sub-21. Isto aqui, quer dizer, é dar com uma mão e tirar com a outra. Não concordo nada com isto, acho isto foi mal pensado. Se calhar quem pensou teve boas intenções, mas não conseguiu chegar à questão. A questão, se é proteger os jovens, não é desta forma que proteger os jovens. Cria-se, dê-se mais tempo de jogo aos júniores, cria-se o campeonato sub-21, faça-se, tem que ser por aqui. Agora, por imposição de 3 jogadores nos séniores, só para eles estarem na ficha de jogo e muitas vezes chegar ao final do campeonato nem um minuto de jogo. Exatamente. Sim, porque muitas vezes o que acontece é que estas equipas, por exemplo, na divisão da elite, muitas vezes têm a formação, ou não apostam tanto na formação como outros, e acontece que a equipa de júnior está na divisão mais baixa do escalão, na segunda distrital, e depois quando chegam a uma divisão da elite, é um choque descomunal, mas é uma coisa abismal mesmo, em termos de competição, em termos de ritmo, em termos de tudo. E claro que um jogador júnior que passa sénior vai ter imensas dificuldades, e não é num ano que vai conseguir ganhar rotinas de jogo, nem de treino, nem de nada. E tu sabes isso melhor do que ninguém. É uma coisa ainda mais caricata, não na divisão da elite, se calhar, mas, por exemplo, em divisões mais baixas, primeira e segunda distrital, eu este ano soube de casos de clubes que foram buscar jogadores que nunca tinham jogado futebol na vida, só que eram sub-21. Para quê? Para não pagar esta multa, porque vivem com grandes dificuldades para pagar a taxa de jogo, a polícia, são melhores sub-21 aproveitam para... Ou casos que põem nos 3 sub-21, estão lá 2, um lesionado gravemente, não pode jogar o resto da época, portanto, ou seja, não se está a defender nada aqui. Mas esta regra só aparece e as pessoas ainda não se aperceberam porque é que ela aparece. É muito simples, não é? Porque o Valadares, por exemplo, foi uma equipa que mudou de nome, não tinha formação, antigamente era a formação. E tinham que arranjar um pretexto, como o Canelas, também aconteceu com o Canelas. Eles ficaram 5 anos que não tinham e tinham que levar não sei quantos jovens convocados e não sei o quê. Quando acontecia isso... E pagavam multas e levavam poucos jogadores. Por isso, quer dizer, surgiu porque houve clubes que pararam no tempo. Eu, por exemplo, não concordo muito com... Eu, por exemplo, na equipa, no clube que eu estava a treinar, todas as semanas treinavam 2, 3 júniores comigo. No treino de conjunto, ou 2 dias, e mesmo na segunda distrital, há qualidade. A formação. O que eu disse é que a diferença não, mas mesmo, não sei, alguns deles, por aquilo que eu vi, se não conseguem chegar a esta divisão da elite. Mas o clube onde o Edmundo esteve, em termos de formação, sempre foi um clube diferente. Foi o único clube que eu tenho conhecimento que teve os 3 escalões de formação mais equipa sénior a disputar campeonatos nacionais. As rotinas também são diferentes. É certo que se perdeu. Não, mas não é por aí. Um pouco. Mas sim, há um carinho. Mas isso é em todos os clubes. Ou por onde eu passei, eu, por exemplo, também em Espinho, tinha sempre 2, 3 miúdos, uma semana uns, outras, para ver, para avaliar, para no ano seguinte poderem subir. Só uma correção para também ficar aqui a ideia. Quer dizer, essa questão do Valadares, isto não foi feito para o Valadares. O Valadares
Não havia uma regra, Presidente. Certo, mas não foi feito para o Valadares. Beneficiou-se. O Valadares não tem, foi um o Valadares não tem exemplo, eu culpa acho. nenhuma disto. Ou seja, o Valadares, pronto, mudou de nome, pronto, isso é por Claro. E depois usufruiu de 4 ou 5 anos de estar isento de ter o Sub-21 porque não tinha tempo Não tinha formação. para ter a formação dos E não foi só o Valadares, foram muitos clubes. Foram muitos mas como clubes. o Edmundo falou Valadares, eu também Eu acho que foi um exemplo que deu. Acho que não foi exemplo. por... Não quis atacar. Não é atacar, não é questão de atacar. Falou de Valadares, podia falar de outro clube qualquer. Também Mas falei só para de dizer Canela. que Foi isso um não exemplo eu para acho que não foi feito para As equipas beneficiar que não nenhum clube em tinham concreto. formação. Acho que foi mal pensado. E assim, as coisas nós estamos sempre a tempo de as refazer, de as retificar, de as emendar ou de as suprimir. Portanto, Presidente, desculpe lá, mas não era uma regra que tinha que ter 3 ou 4 ou 5 miúdos mas os clubes, dos plantéis, mas os clubes da formação? Mas os clubes como o Valadares, que formaram de novo, estavam isentos. Ou clubes que tiveram sem formação X Exatamente, anos, ou que não se inscreveram na associação X o anos. Valadares, Mas na agora altura, já não se põe esse caso. Agora o Valadares já não, porque já Não, nem o Valadares nem ninguém. Não é isso. Se um clube mudar não tem esse Não problema. tem que cumprir esta regra dos... Tem que cumprir, mas vai Tem buscar que outro. É isso, Vai exatamente. buscar a É qualquer isso. Na altura foi feita essa Pronto, é isso que eu quero Neste dizer. momento, mesmo que seja um clube novo, aos tem que clubes cumprir. que apareceram novos, ao fim e ao cabo foi um clube novo, e aos clubes que não tinham também formação. Também havia clubes que não tinham formação, Pois. só tinham Só equipa tinham sénior. séniores. E esses homens estavam isentos, durante X anos, não era eternamente. Era 5 anos. Pronto, e aqui nós damos soluções para estes temas e para ver se também melhoramos aqui o nosso futebol distrital que nós tanto gostamos e por isso mesmo Eu acho que fizemos... passa mesmo por criar o Campeonato Sub-21. A solução do presidente do Grijó é Proposta. É uma criar solução o que eu campeonato. já não é a A primeira proposta vez que eu ouço. que fica Já- aqui. A minha ideia é essa, é criar o A campeonato sua ideia para dar está oportunidade lançada. a todos esses jovens, que são centenas deles, que saem dos júniores e acabam ali as suas Porque carreiras. aqui a ideia, nós defendemos os jovens, porque não só é que possível a regra agregá-los. tem que ser Não é melhorada. possível agregar esses jovens todos às equipas séniores. Então dar-lhes mais tempo de jogo para eles Porque ganharem aqui até toda a outra gente experiência. Mas, Presidente, eu gostava de saber se era sub-21 regionalmente ou nacionalmente. Não, nacionalmente não temos capacidade financeira para isso. Exato. Regionalmente. Mas é o evidente. treinador do Rio Ave, Porque da equipa está-se B do Rio Ave, está-se a pensar fazer dizia campeonato que a sub-23, equipa calma aí. sub-21 campeonato nacional. Não, mas isso, o Rio Ave é rico. Não, mas não é isso. Mas eu não sei quantas equipas é que vão entrar nesse campeonato. Está em cima da mesa também isso. Sim, Mas não sei isso- quantas equipas são já capazes ouvi de entrar falar a nesse nível campeonato. nacional que se vai criar no Campeonato Sub-23. Agora- Mas eu não estou a falar desse campeonato, estou a falar do a nível campeonato regional ao do nível Sub-21. distrital da Associação Porto, ou de outras associações, claro, também. Para dar mais tempo de regional. jogo. Já demos aqui algumas soluções para este tema, ou esta regra, ou esta lei, como quisermos chamar, todos temos as nossas interpretações, regulamentos, seja alterada, por isso esperemos que a nossa voz seja ouvida por aí. Vamos passar então a outro tema. No futebol mundial, mais propriamente no escalão sénior, sempre existiu as 3 substituições. A regra das 5 substituições foi criada no futebol distrital para os treinadores terem mais opções. Será que faz sentido ou não? Eis a questão. Comece pelo treinador, porque faz mais sentido aqui. Mas vamos ver primeiro um vídeo para saber as opiniões e depois voltamos à sua. Vamos lá. Concorda com este regulamento das 5 substituições no campeonato distrital de séniores? Para uma equipa B como a do Rio Ave, concordo plenamente, porque a nós, mais que o resultado, interessa-nos o processo e, como tal, quanto mais jogadores eu conseguir utilizar e puder utilizar, eu praticamente temos feito sempre as 5 substituições, umas mais tarde, outras mais cedo. Hoje até nem foi, até fiz as últimas 3 mais tarde, porque o jogo estava muito equilibrado. Eu tinha há muitos jogadores novos, sub-17, sub-18 no banco e tínhamos alguns problemas a esse nível. Mas de resto concordo, porque mais uma vez digo, era o processo que nos interessa e quanto mais jogadores eu puder utilizar, melhor para o desenvolvimento. Qual é o problema de fazer muitas substituições? É se fossem feitas uma de cada vez, o resultado ia, um treinador que tivesse a ganhar 1-0 fazia uma, depois fazia 2 passado 1 minuto, depois fazia, mas isso não pode acontecer. Há 2 momentos para fazer, como tal, o treinador da equipa
está a competir, opta por fazer ou opta por não fazer. Portanto, tem essa possibilidade. Tem 2 momentos para fazer e não vai quebrar o ritmo de jogo. Portanto, concordo perfeitamente neste tipo de campeonato. Efetivamente, essa regra existe, mas caso um treinador, porventura, e que pode acontecer, é um cenário que nós temos que colocar, quisesse fazer as 5 substituições de uma vez, não poderia fazer porque só podem aquecer 3 jogadores cada vez. É verdade, é um constrangimento. Eu já fiz 4 e tinha um a aquecer disfarçadamente no banco, é verdade. Essa regra na Associação do Porto devia-me permitir aquecer toda a gente, porque também não faz sentido colocar um jogador sem aquecer, não é? E temos que ter a integridade física do atleta, a saúde do atleta tem que estar em primeiro lugar, mas isso são as regras do futebol. Concorda com esta regra das 5 substituições? Concordo. Portanto, no nosso contexto, com muitos miúdos que precisam de crescer e precisam de jogar e precisam de amadurecer, acho que faz todo sentido, porque alarga o leque de substituições e permite que outros miúdos também possam competir. Acho que no nosso contexto acho que faz sentido. Sempre que é possível, tento-as fazer, sempre que é possível. Temos tido também alguns problemas, temos tido algumas lesões e em muitos dos jogos nem sequer temos os 18 nem 17 para ir para o banco. Mas acho que em circunstâncias normais acho que faz todo o sentido para que os miúdos possam jogar, ter minutos e competir. Uma vez que pode fazer 5 substituições, se quiser fazer de uma vez, ou 5 ou até 4, não poderá fazer porque só podem aquecer 3 jogadores. Sim, é verdade, só podem aquecer 3. Se calhar faria sentido também poderem aquecer mais, porque não é que seja muito frequente acontecer metermos 4 ou 5 jogadores ao mesmo tempo, mas pode acontecer. Eu ainda hoje, no início da segunda parte, estava a pensar mandar aquecer 4 elementos, depois acabei por, um acabou por ficar, depois acabei por chamar um dos que estava a aquecer e ir aquecer o jogador que acabei por deixar no banco. Acabamos por nos ajustar ao que são os regulamentos, às regras e portanto fazemos 1 ou 2 ou 3 e depois fazemos uma segunda substituição. Em relação ao sistema implementado das 5 substituições no futebol distrital, concorda? Sim, concordo. Eu acho que até penso que se a gente pudesse fazer uma durante a primeira parte ou até ao intervalo, eu penso que até depois poderíamos mexer nas substituições todas. Penso que poderíamos meter toda a gente, inclusive até o guarda-redes. Eu penso que sim, era uma maneira de toda a gente jogar, porque nós às vezes treinadores temos... Custa-nos deixar às vezes entrar 5 jogadores e deixar 2 de fora, e eu penso que era importante poder jogar toda a gente. Eu concordo. Acho que faz sentido, visto que estamos a falar de jogadores que não são profissionais e que acabam por investir tempo deles para a prática desportiva e acabam, nós com 5 substituições não só na gestão do jogo, mas também na gestão de grupo, podemos pôr toda a gente a participar no jogo e a poder divertir-se no jogo. Que acho que acima de tudo é muito complicado às vezes gerir um balneário se vão 18 e não jogam. Há muitos do banco que não entram, por isso acaba por ser uma situação facilitadora, para além de que no jogo temos mais argumentos para poder mexer nele. Gestão de cansaço, etc. E podemos ter um olhar diferente sobre o jogo, mas é a minha opinião. Compreendo que as pessoas gostassem de aproximar um bocadinho ao futebol profissional, mas a mim agrada-me particularmente. Sou contra, até porque na segunda parte também só podemos parar 2 vezes, o que faz com que eu, se fizer uma substituição aos 15 minutos, a outra vou ter que aguardar muito tempo, quase até ao final do jogo, sob pena de fazer outra substituição cedo e depois alguns jogadores se lesionar ou haver uma alteração do resultado portanto, e não poder fazer mais nada. Portanto, eu acho que devem ser as 3 substituições como é em todo lado, acho que é isso que é o futebol sénior, acho que os jogadores estão preparados para isso, foi assim que eles foram sempre vendo o futebol sénior. E acho que não há grandes vantagens em acontecer isso. Eu não vou dizer que já não tirei vantagens num outro jogo, é normal, nós temos a regra, vamos utilizá-la, não é? Mas acho que não tem cabimento ao nível em que se está, que já é uma divisão de elite, haver 5 substituições para fazer, acho que não. Vamos ouvir a sua opinião.
e se concorda com estas declarações, com alguma destas declarações. Com esta última concordo plenamente. Acho que é universal as 3 substituições e serem feitas em função do jogo e em função daquilo que o treinador pensa. Limitar o trabalho do treinador, por exemplo, como ele diz e refere-me, e muito bem, 2 paragens apenas na segunda parte do jogo, limita de sobremaneira o treinador. O treinador faz 2 paragens e se pensar ter um problema com o jogador, não pode alterar. Quer dizer, não tem lógica, é outra aberração da natureza. 5 substituições na formação, concordo plenamente, até a mudança de 11 jogadores na formação. Agora, num campeonato de elite pró-nacional, onde há jogadores, eu treinei 2 ou 3 jogadores, por exemplo, lembro-me de um que jogou há 4 anos atrás, neste momento está a jogar na primeira divisão no Vitória de Setúbal, João Amaral, por exemplo. Quer dizer, estás a formar jogadores para atingir patamares elevados e andamos a ter regras de formação. Agora, segundo o Real me diz, vai haver 4 substituições. A UEFA está a pensar nisso agora com o prolongamento. Mas a UEFA, por exemplo, também está... No prolongamento do quarto. Na Liga dos Campeões, enquanto há países como Portugal que está a gastar muito dinheiro no vídeo-árbitro, e é uma fortuna colossal, na Liga dos Campeões não pensa tão cedo para o vídeo-árbitro, por exemplo, que é uma prova muito importante. Tem os 5 árbitros, que a maior parte deles também não fazem nada. Eu acho que quando se fala de futebol e alterações de regras, assim, quem gosta mesmo de futebol, quem é apaixonado pelo futebol, tem sempre o lado muito tradicional e muito habitual a saber o futebol de certa maneira. Por isso é que vídeo-árbitro, a tecnologia da linha de baliza, o 5º árbitro, por muito que sejam coisas inovadoras, criam sempre divergências, não é? Esta questão das substituições também. E o futebol evoluiu como? Se nós pensarmos há séculos atrás, houve campeonatos do mundo e futebol durante muitos anos, nem sequer se podia substituir ninguém. Um guarda-redes partia ao braço e jogava de braço partido até ao fim. Mas eu sou desse tempo. Depois evoluiu-se para as 2 substituições, entretanto para as 3, como a questão dos 2 pontos, depois para 3, ao princípio fez muita confusão. Agora já se está a evoluir para a questão da 4ª substituição em prolongamento. Eu não estou a dizer que concordo, o que eu estava a dizer há pouco é que o que eu vejo na evolução do futebol é que vai acabar por ser permitido substituir mais jogadores. É como a história do tempo morto também, que fazia confusão e agora já se usa se tiver muito calor e tal. Eu, obviamente, também sou tradicionalista, gosto do futebol clássico, como a gente se habituou a vê-lo. Posso falar aqui até do atraso para o guarda-redes, que a gente também se habituou e ao princípio fazia confusão quando deixou de ser permitido. O que eu digo é do que eu vejo na evolução do futebol, diz-nos isso. O futebol aproxima-se mais de situações com outros esportes e acredito que até vai ser possível fazer mais substituições no futuro, que se calhar até a gente já aqui não esteja. Mas, a questão aqui, o foco é na elite e nas outras divisões. A questão que se põe é assim, só há 2 paragens, ok? E a partir daí eu digo assim, pronto, muito bem, era a mesma coisa que fazer só 2 substituições. Pode-se fazer uma ao intervalo, ou as que se quiser, e depois 2 paragens. A forma como se usa isso é que é outra questão completamente diferente. E todos aqui que já viram jogos ou participaram em jogos, uma equipa quando faz 3 ou mais substituições, muitas vezes com a permissão dos árbitros, demora uma eternidade. Porquê? A placa com o número, sai um jogador. A placa com outro número, sai outro jogador. E isto muitas vezes mata muitos jogos e impede as equipas de... Tens uma grande percentagem de jogos que se fizéssemos essa análise, não é? Que a maior parte, eu não sei porque não fiz esse estudo, mas o que eu vejo e acompanho jornada a jornada é que também, de facto, a grande percentagem é que não utiliza também as 5 substituições. Utilizam se precisarem, a questão lá está. E se realmente uma equipa está a ganhar e faz 3 substituições nos últimos 2, 3 minutos, o jogo acabou. De uma maneira ou de outra. É quase impossível não ter acabado. O que eu digo sobre isto é o seguinte. Realmente, se são 3 substituições no futebol profissional e nós estamos a tentar preparar os jogadores para outros campeonatos, não via nenhum problema em ser a mesma situação. A questão, como dizia o Norberto quando estava a peça no ar, é que a associação olha para isso como um campeonato de formação e acha e entende, por exemplo, para as equipas B é fantástico. Não sei se será tão fantástico para outras e para o treinador. Mas também temos muitos casos, os jogadores recebem, têm que ser o mais... recebem às vezes, nem sempre, mas têm que ser o mais dedicados possível.
e toda a gente quer jogar. Mas tu achas que a regra foi pensada nessa questão ou foi pensada para não haver tantas paragens, haver só aquelas Eu acho que ela foi paragens? pensada por causa disso, a associação Eu olhar acho que para não isto foi pensada nos e jogadores pensar no aspecto que os clubes jogam. são amadores e que toda a gente deve jogar. Deve ser, penso eu. Que se resulta propriamente, não acho. Acho que as 3 substituições Isto também foi estaria bem para aprovado toda a pelos gente. clubes ou foi implementado pela própria... Não, foi uma coisa implementado. imposta. Não é? Agora, assim, a regra das 5 substituições até aos júniores, estou de acordo. É formação, apesar que os júniores já não é bem formação, já é uma fase ali de transição, estou de acordo. Aliás, mas atenção que nos júniores, nos juvenis nacional, não é permitido. São 3 só. Exatamente, São campeonatos nacionais. Só é permitido 3 substituições nos juvenis, nos júniores B e nos júniores A. 3, portanto. Repare, o Raimundo falou, e é verdade, o futebol no seu início, eu não sou estático, mas também gosto de preservar o futebol. O que está bem, que sou o que está bem, não é? O que está bem deixa de estar. É evidente que aqui o futebol teve um século, durante um século não se podia fazer substituições. E a partir de 1965, no célebre jogo da Taça da Inglaterra, no Wembley, é que um jogador se magoou, do Liverpool, e a partir daí começou a ser possível fazer uma substituição em caso de lesão. Exatamente. Mas também, depois, como os treinadores também não são espertos, quando precisavam de ganhar, diziam para um defesa se aleijar para meter um avançado. Quando estavam a ganhar, diziam para um avançado se aleijar para meter um defesa. Obviamente, quem organizava o futebol viu essa expertise, digamos assim, e começou a fazer uma substituição tática. Pronto, podia entrar. E depois, mais tarde, duas. Estamos aqui a ter uma lição de história. Só nos anos 70 é que se começou a fazer 3 substituições. Nomeadamente no México, no Mundial do México, em 70. Foi aí que e aqui no futebol português nasceu mais tarde. Portanto, aí é que começou. E, aliás, nessa altura, a FIFA permitia as 3 substituições na fase final, mas não permitia nas eliminatórias. Repare, portanto, há uma evolução. Agora, eu sou a favor das 3 substituições no futebol sénior. Primeiro, porque eu, se fosse treinador de futebol, preferia assim. Trabalhava muito melhor assim. De facto, eu já nem vou para esta questão de nós nos últimos 5 minutos, o seu treinador tiver 5 substituições para fazer, faz 5 substituições em 2 momentos diferentes e ganha ali 3, 4 minutos se o delegado tiver habilidade a levantar a placa. Ou não tiver habilidade a levantar a placa. É preciso ter habilidade para levantar a placa. Portanto, como eu gosto de futebol, no futebol sénior, que é um futebol de competição, mesmo sendo distrital, mesmo a este nível, eu acho que só devia haver 3 substituições. Sim. Para preservar a essência do futebol, para ajudar o treinador e para não haver estas tais coisas da perda de tempo nos últimos minutos. Acaba por haver. Portanto, eu sou... E a perda já foi tudo dito, não há muito mais a dizer, não vamos estar aqui com a conversa redonda, mas eu sinceramente sou contra no futebol sénior. Olha, tenho a dizer uma coisa, Presidente. Se nós fizéssemos aqui um jogo de história, você ganhava. Porque você sabe datas, sabe tudo. Tento estar informado no futebol, eu gosto de futebol. Claro, adoro futebol. É aí que se vê que você gosta mesmo de futebol. Johnny, a tua opinião para finalizarmos? Sou da mesma opinião do Presidente e do Edmundo também. Acho que não faz sentido, porque o treinador usa a substituição para alterar algo que não esteja bem na equipa e a este nível já não é propriamente para dar oportunidade aos jogadores de jogar. Faz sentido nas camadas jovens, faz sentido até aos júniores, pronto, embora também não seja propriamente, como disse Manuel Gomes, um escalão de formação, o jogador já sabe para o que é que vai. No futebol sénior não faz sentido nenhum, um jogador sabe que tem que trabalhar, ganha dinheiro, sendo nos campeonatos amadores ganha dinheiro, portanto tem que se esforçar. É um pouco desresponsabilizar esse esforço, porque sabendo que 5 substituições é quase o banco todo, só não entra o guarda-redes suplente. É a minha equipa. E o que é que acontece? Perde qualidade do jogo, porque um jogador que entra não tem as rotinas de quem já lá está, tem que as adquirir. Portanto, o jogo vai ser mais lento. Depois vai perder tempo, como dizem e bem, porque podem fazer as substituições nos minutos finais, vai potenciar
perda de tempo. E não traz Não nada, é uma mais-valia. mais-valia. Sendo que esta regra também tem essa questão, falamos ali nos vídeos. E nem é uma questão de São ser... 5 substituições e se algum treinador quiser fazer as 5 ou 4, Não pode pode, fazer porque só pode ter podem 3. aquecer 3 jogadores. Exatamente. Não é? E vimos ali na peça... Só podem aquecer 3. Não podem aquecer, vimos até o treinador do Rio Ave em brincadeira. Põe-nos clandestinamente a treinar no banco. Aconteceu, não é? Ele disse que Sim. aconteceu. 3 a aquecer e o no banco ali a aquecer escondido para depois entrar. Exatamente. Por isso, esta regra, além de daqui o nosso painel dizer que realmente não concorda, foi a grande maioria, certo? E nem é por uma questão de não querer a evolução do futebol, porque tudo aquilo que trouxer benefícios para o futebol é bom. Mas é perde a perder a essência. essência, porque senão então daqui a pouco também se vai poder fazer como no futsal, em vez do lançamento ser à mão, também se põe um lançamento ao pé. Acho que não faz sentido nenhum. É mudar a essência Repara do que estas jogo. alterações que foram feitas, introduzidas no futebol, foram bem analisadas. Foram bem analisadas e bem estudadas. E com sucesso, não é? O guarda-redes podia agarrar a bola e estava ali na área até. Sim, essas com fazem sucesso, sentido. porque isso foram bem analisadas, bem elaboradas, bem estruturadas. Sim. Por exemplo, na divisão da elite do Porto, é feita à balda. Não se pensa, não há um gabinete de estudo, não se analisa os prós e contras das situações. Não é só no Porto. Está bem, eu estou a dizer, na Associação do Porto, neste caso especificamente... Mas a nível nacional. O quê? A regra das 5 substituições. Nos campeonatos Pronto, regionais. as associações não têm um Mas gabinete de estudo. deveria haver gente especializada, gente do desporto, não é? Obviamente, e do futebol, que criasse ali uma análise, um departamento para analisar estas situações. Repare, esta coisa, por exemplo, há bocado falámos, e não vamos falar disso, só para dar um exemplo, esta coisa de acabar com a terceira divisão nacional. Era uma coisa que estava pensada há muito tempo, só que sempre na gaveta. Até que mudou a direção da federação e o homem que lá chegou, e ele quis mostrar trabalho, e então, às vezes, pronto, as coisas estão bem, mas eu cheguei lá e eu quero mostrar a minha marca e vou fazer que seja mal. Pronto, e faço muita coisa mal. E há muita, portanto, esta coisa do atraso de bola ao guarda-redes foi uma medida bem tomada, bem pensada, sem dúvida alguma, assim como outras. Agora, estas questões das 5 substituições, do sub-21, etc., são coisas que vêm... Porque há uma coisa muito importante também. Explique-me uma coisa, sinceramente, explique-me uma coisa. Essa situação de acabar com a terceira divisão, chegou um presidente novo, quis mostrar serviço. Foi mesmo. Mau serviço. Mostrou mau serviço. Mas as associações não têm força para dizer que não ou que sim? Não tiveram. Aceitaram? Foi nessa altura que as associações perderam o peso, o Porto foi contra. O Dr. Lourenço Pinto foi um dos presidentes contra. E é contra. Ele é a favor da terceira divisão, sem dúvida. Só que ele perdeu força, ele tem um voto. Mas devia ser bem pensado antes de... Pois, mas o problema é que eles primeiro retiraram o poder às associações. Principalmente às mais fortes, como é a do Porto, que é a maior do país, não é? Claro. E depois fizeram a lei. E depois já sabiam que ela ia passar porque eram os grupos os interesses de interesse, eram os grupos de interesse instalados os interesses no futebol que português representam meia dúzia de pessoas em detrimento de uma Associação de Futebol Porto que tem 30 mil atletas. Pronto, mas os interesses sobrepõem-se a tudo e a todos. Exatamente. Essa é a grande problema no futebol português, em termos gerais. Eu não sou provinciano. Não sou, por isso não vou dizer que Lisboa aqui... Mas não há dúvida nenhuma que os falares lá de Lisboa decidem muitas coisas. Mas o presidente da Federação é do Porto. É do Porto. É do Porto. Há uma questão também... Essa lei é anterior a ele. Ah, é? É anterior a ele. Há uma questão relativamente a esta questão das 5 substituições. Acabar com a terceira divisão nacional é anterior. Aqui o Johnny tem aqui... Só para terminar este tema, também há algumas alterações que se fazem nos campeonatos distritais, que as pessoas não se lembram ou esquecem-se. Tudo começa aqui. Os clubes que estão no Campeonato de Portugal e que estão na segunda Liga começaram nos campeonatos distritais. Regras diferentes, ou melhor, uma regra criada para um campeonato distrital vai criar uma habituação. Quando essa equipa for promovida vai se deparar com regras diferentes, ou seja, vai ter que voltar a trabalhar sob outros prismas.
e depois as coisas correm mal. Aqui a questão é que, de facto, o futebol distrital e estas divisões são uma preparação para o nacional e deveriam ser encaradas como tal e não como amadores. E devia haver uma regra comum. É como o guarda-redes do Vila disse na outra peça e no outro programa, a bola, por exemplo, não é? Porque é que as equipas ou os campeonatos nacionais têm bolas boas e nós não? Porque é que não somos tratados de igual como eles? Por isso aqui trata-se um bocadinho disso, exatamente. não é? Porque aqui, portanto, vamos lá ver, isso das bolas... Sim, mas isso já foi debatido. Estou só a dar um exemplo eu também acho que a bola em relação... é fraca, e já manifestei em relação ao futebol distrital... Pronto, mas é assim, mas quem dá as bolas para o Nacional é a Federação. Federação e uma parte é o patrocinador. A Federação dá uma parte, que é o Arquivo Nacional, sei como funciona, dá 15 ou dá 10 e o professor dá 15. Assim, são 25 bolas que dá no total. A Associação do Porto tem uma marca, a da Aveiro tem outra marca, a da Braga tem outra marca. Claro. Pronto, e, por exemplo, a bola do ano passado da Associação do Porto era melhor que a deste ano. Por exemplo, a gente chegou a essa conclusão. Sem dúvida. Por exemplo, certeza absoluta que eles estão atentos, para o ano vão mudar. Para a próxima época vão mudar. Esperemos porque nós, no ano passado, tínhamos uma bola que, não sendo nada de especial, era melhor que esta. Era razoável. Esta é má. É muito má. E ela, no sintético, ainda vai rolando. Agora, no relevado natural, é uma chatice, porque o jogador nunca sabe onde é que ela está. Ainda não tínhamos ouvido a sua opinião sobre a saga da bola? Ficou a saber agora. Fiquei a saber agora. Tens alguma questão, Norberto? Podemos finalizar por hoje? Sim. Agradeço a vossa presença. Muito obrigado. Obviamente, e estamos aqui para trabalhar em prol deste futebol que por vezes é tão esquecido. Por isso, chegamos ao fim de mais um programa. Esperamos que tenha gostado de estar connosco, eu gostei. Voltaremos em breve com mais análise e temas do futebol distrital. De relembrar que este é um programa mensal, por isso para o próximo mês estaremos cá para trazermos mais temas e debatermos este futebol que é um futebol distrital e que merece ser tratado com todo respeito. Boa noite e até à próxima. Obrigada.